Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar, episódio de número... Esqueci. Eu sabia que eu ia perder essa contagem, porque a meta é chegar nos 200. Então, a gente tá gravando muito, é um trabalho industrial, né, meu amigo Sombra? Sombra hoje tá bem participativo. E aí, Denis? Sombra não, né? É Máscara, máscara, né? caramba. Toda vez eu Máscara. confundo isso. Tá massa, tá massa. Eu já não sei nem quantos vídeos já Eu fiz acho aqui que é o e 10. editei. Eu acho que é o 10. Se eu tiver errado, o problema é seu. Não me culpe, não me julgue. Hoje é o primeiro de uma linha que eu sabia desde antes, desde começar, que a gente ia seguir, lógico. Tem jiu-jitsu, tem o pagode, só que do pagode esse é o primeiro. E hoje não poderia ser diferente, é um cara que eu tenho convivido há algum tempo e a gente tem até uma história que se cruza em algum momento e vem se cruzar de novo agora. Meu amigo cantor Falcão, não, Ah, não é o Falcão do Brega, pelo amor de nem Deus, do né? E Rapa. nem do Rapa. Fala, Denis. Boa tarde, boa tarde. É um prazer, né, estar aqui no Tutti Frutti Havaiano. Demorou, mas chegou, né? É, a gente já marcou umas vezes É, aí, aconteceu algumas coisas. algumas coisas, Agenda uns muito empecilhos. lotada, Graças a Deus por isso, a né? gente tem que entender, né? Porque nós somos um humilde podcast que ainda tá começando. E o cara já. Não, mas é realmente, de fato, da outra vez, né? Infelizmente, devido à questão da agenda, foi correria. Mas fico feliz em abrir essa série aí do ramo do pagode, né? E in- como você falou, né? Inclusive, eu tenho já tinha essa ideia faz tempo, deixar aqui assim pra ficar mais bonitinho, Coisa linda. né? É, Porque cada um que vir aqui do pagode vai deixar a sua assinatura e eu vou guardar pra sempre esse cavaquinho aí. é. Talvez se alguém muito importante assinar, eu faça uma rifa, né? Rapaz, vai valer a pena, viu? Vai que, E né? quando tu tiver famoso, tem lá a primeira assinatura Primeira do assinatura cavaco, foi a ó, minha, quando né? estourar aí o É. Brasil Quando eu todo. estiver lá no Brasil, juntamente com você, numa turnê. Como sempre, toda conversa aqui é muito produtiva para mim. Quem conhece sabe, e quem tá acompanhando, quem tem vindo aqui são meus amigos, são pessoas que eu conheço. E alguns eu não conheço nem tanto, vou conhecer agora. Falcão, a gente, como eu disse, já se cruzou em algum momento na vida, não lembrava e de repente, pelo pagode, a gente se encontrou de novo. E aí hoje eu vou ter a oportunidade também de conhecer mais da carreira dele aí, no trabalho dele, no pagode. Meu irmão, vamos conversar assim, vamos começar. Daqui a pouco tem uma parte muito boa que vai ser a parte da polêmica. Eu não gosto não de polêmica, Tudo que eu não. queria era que começasse logo esse segmento de convidado do pagode, porque tem muita questão que... No jiu-jitsu eu não tenho perrengue ainda não, graças a Deus. Amém. Existem algumas situações, mas a gente vai ter, né? Sempre É. tem alguma coisa para comentar. Do pagode eu tenho, porque talvez eu esteja mais, né, na prática efetiva, e aí a gente tem algumas questões da causa. Mas vamos começar assim, brother. Como é que tu começou a cantar pagode? Eu sei que tu vai dizer, mas eu sei que tu começou a cantar antes do pagode, né? Isso, Conta isso, aí essa isso. trajetória aí. Na realidade, Denis, é assim, né? Como você falou, né? Nossa história, nossa caminhada, nossa amizade, né? Começou, né? Através de contatos, né? E até que chegou um dia, a gente foi tocar no Jogo do Esporte. Foi. A gente se sentou, né? Mora em Camaragibe, que não sei o que, pererê, parará. Quando vê, conheço tua tia, conheço teu pai. Foi que tu perguntou. Eu perguntei, Tu conhece, eu morava ali tu e tal. Eu morava, disse, morava onde? ali na Alberto Maia, na Belmiro Corrêa, papapá, sou filho de Dário, sou filho, sobrinha de Área. Tu, oxi, Dário. conheço, pá. Então, assim, é, a- o pagode, na realidade, sempre faz parte da minha história. Você sabe disso. Né? Como você mesmo disse, na época de Carlito, na época Teu pai era muito amigo de, assim, convivia, né? Eles foram muito. crianças juntos. De uma tal forma que meu pai, que Deus o tenha, né? Já deu muita dor de cabeça por conta da amizade com o Carlito, né? E aí, né? Minha avó que mora aqui em Camaragibe ainda já teve muita dor de cabeça por conta justamente do pagode da vida, né? Eu não, eu digo sempre, eu não sou novinho não. Eu tenho uma idadezinha já, né? Tenho 41 anos, mas eu desde cedo convivi com muita gente. E eu bebi com o pai de Isso. Falcão. Falcão, e eu lembro. Aí depois a gente vai lembrando, Falcão molequinho por ali de vez em quando eu via. Bicho, depois chegou as imagens. Eu andei muito, bebi, saía pra farrar e tal com o pai dele, encontrava. Aí a gente brincava, porque eu já tocava pagode com o Carlito ali, novinho, mas já tava tocando. E aí depois quando ele falou, Dário, eu fui juntando as coisas, porque Dário era um cara que era resenha, não era, bicho? Teu pai Hum. era um cara muito divertido, Até velho. hoje, né? Assim, o pessoal, quando fala do nome de Só Dário, fala. é como se, tipo, pra todo mundo, é como se ele tivesse viajado e a É, qualquer momento ele pode é chegar com isso. aquele jeito dele de resenha e tudo mais. Então, na realidade, o pagode, ele começou realmente, de fato, dentro da minha casa com o meu pai.
né? Mas antes disso, antes de eu sonhar em entrar no pagode, é, eu toquei em banda de forró, Foi? em banda de forró, toquei em banda de swingueira também, vê, coisas totalmente diferentes. E assim, na banda de swingueira eu tocava percussão, Eu não cantava, não não. cantava, não cantava, tocava balada. E aí, como todo bom músico, a gente sabe que a escola é a igreja, Formou muita gente, né? forma muita gente, né? Então, chegou um determinado momento em que um grupo que eu fazia parte na igreja estava precisando de um solista para aquele momento e ninguém sabia a música do cantor, no caso na época era Sérgio Lopes. E aí eu sabia a letra da música, eu fui, saí do meu canto, peguei o microfone, isso eu com meus 10 anos de idade, peguei o microfone e comecei a cantar. Todo mundo na hora virou para mim e falou, oxê, é ele que tá cantando. Então surgiu assim a vontade de cantar, sendo que quando eu fui Tu tinha crescendo, quantos anos aí, tu lembra? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, assim, eu nunca imaginei cantar. Eu gostava muito de tocar, né? Mas minha linha sempre foi pagode. Eu sempre gostei de pagode justamente por conta da questão familiar. Mas meu primeiro encontro com a música foi swingueira. Tocando conga, tocando bacurinha, coisa que não tem nada a ver com pagode. Aí foi quando eu decidi aleatoriamente ir pro forró. Então minha primeira experiência como cantor foi numa banda de forró. Abri show pra Gabriela Rocha, abri show pra Eli Soares, Marcha pra Jesus em cima de trio elétrico, Caraca. Clube Português, lotado. Louvadeira Novo C, que hoje o vocalista do Louvadeira Novo C, hoje é o cantor de Samba do QG, o Hugo Frazão, meu parceiro. Sim. Então a gente abriu show pra Gabriela Rocha, Eli Soares, Thales Roberto, Marcha pra Jesus, a gente tava no trio elétrico lá, quebrando tudo, fazendo forró. Ah, aí era forró gospel. Forró gospel, forró Pô, isso gospel. aí, formou além do cantor essa desenvoltura, né? O cara se soltar, porque Isso, tem muita gente que a gente conhece, conhece e sabe que tem muita gente que canta muito bem, é isso, extremamente afinado, mas não tem a desenvoltura, porque tem isso. isso que conecta com o Isso. público, né? Porque assim, cantor todo mundo pode ser. Entendeu? Tem uma voz, tem uma voz bonita também, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ser um belo. Mas se você tiver uma voz mediana, mas tiver uma desenvoltura e tiver uma energia, o pessoal vai querer saber de você. Ele não vai querer saber daquele cara que canta voz de ópera. É, aí entra a parte artística, né? Tu tá entendendo? Então, assim, o forró e a igreja em si me ajudou muito com relação a isso. A desenvoltura. Porque você, quando tá em cima ali da igreja, no púlpito, você acaba desenvolvendo a parte de ministração e tudo mais, tal, pá. Então, começou com isso. Mas acabou que a gente sabe que aqui em Pernambuco, seja no secular ou seja no gospel, infelizmente a gente sabe a realidade. Que a gente precisa ter um apoio, precisa ter um incentivo, precisa ter alguém que chegue junto. E eu cheguei na época da banda de forró, saí para tocar em escada, para tocar em Moreno, para receber uma pizza, nem o combustível. Então isso começou a ficar pesado para mim, entendeu? Então foi quando eu realmente parei na banda de forró gospel, passei uns 2 anos, 3 anos sem tocar nada, foi quando eu falei, rapaz, a minha essência de casa é pagode. Eu vou pro pagode, vou pro pagode. Como foi esse começo aí? Tu começou aí nos pagodes ou Para ser já bem, tinha uma galera não, pra tu? para ser bem sincero, hoje, né, meu compadre, né, que é padrinho do meu filho, João Vitor Cascão, toca banjo também, é parceiro meu. Foi na minha casa, a gente conversando lá e tal. Ele levou o banjo, a gente gostava muito de tomar uma cervejinha na frente de casa e Hoje ficar tu não fazendo. toma mais não, né? Assim, hoje a gente, né, pisa na jaca. Aí ele levou o banjo, a gente fazendo pagode e tudo mais e tal. Ele fez, Falcão, por que a gente não cria um grupo? Falei, mano, por mim, vamos, bora. A primeira banda de pagode minha foi o Resenha Boa. O nome do projeto era Resenha Boa. Sendo que a gente só ficou banda de quintal, de terraço, ali, né? Só amigos. Aí começou a chamar a gente pra tocar no espetinho, ali no Iburo de Baixo. Tocar numa festinha ali e tal, pá. Aí acabou que a gente começou a postar no Instagram uma banda com o nome Resenha Boa lá do Rio Grande do Sul viu e disse que era pra gente parar de usar o nome Resenha Boa. E aí foi quando João Vitor, né, que a gente chama ele de Cascão, me apresentou o atual cavaquinista do Nova Ideia, né, que é Renan Buril, que eu tive o prazer de passar um ano no projeto.
E aí a gente conversando, ele chegou e fez assim, rapaz, se eu fosse tu, a gente fazia um negócio mais organizado, eu até chamei fulano pra fazer pandeiro, e ele disse, negão, eu vou pra resenha. Então quando ele falou assim, vou pra resenha, deu aquele start. Então quando a gente criou o Vou Pra Resenha, fazia tipo um mês que a gente tinha criado resenha boa, aconteceu essa situação do grupo do Rio Grande do Sul pedir pra gente tirar o nome. Quando a gente criou o Vou Pra Resenha, na semana que a gente criou o Vou Pra Resenha, a gente foi convidado pra tocar no Manhattan. Manhattan. O palco onde Jorge Aragão, Leci Brandão, né? Era o projeto chamado Samba da Nata. Uma semana de projeto, a gente já tava tocando no palco do Manhattan, Caraca. pra você ter uma noção. Então a gente não tinha nem sequer 30 minutos de repertório. 30 minutos de repertório a gente não tinha. E a gente meteu a cara e foi. E aí, assim, no mundo do pagode as coisas foram acontecendo muito rápido. Muito rápido. Então, Que ano quando- era isso? Eu sempre pergunto o ano porque eu vou me situando na história. vamos colocar aí, a gente tá em 2025, 10 anos. Não, 10 anos. Na musicalidade, hoje, esse ano eu faço 31, mas na musicalidade são 20 anos, mais 10 anos específico no No pagode. pagode. Sim. E aí... 2015. É isso, 2015. E aí começou esse negócio, né? Pá, Manhattan, aí a gente ficou fixo no Manhattan, aí depois Boteco do Seu Zé, aí Altas Horas, aí começou. Pum, pum, pum. Então a gente Como era o nome do grupo? Vou Pra Resenha. Vou pra resenha. Né? Vou Pra Resenha. Existe esse grupo ainda? Não existe porque eu fui o idealizador do Vou Pra Resenha, sendo que aí eu precisei de fato sair do projeto, porque eu comecei a trabalhar numa empresa que eu precisava estar viajando e tudo mais, não estava dando para conciliar a agenda. Quando eu voltei pro pagode, eu tentei voltar com o projeto Vou Pra Resenha, ainda fiz a reestreia do Vou Pra Resenha no Ibura, entupiu ali o Recanto do Chupa onde a gente tocou. Sendo que não deu, né? Infelizmente, a equipe que eu tentei, tipo assim, a primeira formação do Vou Pra Resenha eu tentei trazer de volta, mas não deu certo. Aí acabou que eu saí, parei o Vou Pra Resenha e fui para o grupo Um Que A Mais. Uma pausinha. Tu acha mais difícil se manter, na verdade? Tu como cantor solo, manter uma banda contigo, ou tu como participante de uma banda de pagode, de um grupo de pagode? Porque aí a dinâmica é diferente, né? A Isso. dinâmica do cantor com a sua banda é uma, Isso, e a dinâmica de grupo, que isso, a gente sabe que tribo com muito cacique não existe, né? exatamente. Fica ruim, não fica? Eu não sei. Tu me diz Pronto. aí. É assim, desde o Vou Pra Resenha eu sempre tive Liderança. ideias e eu acho que eu sempre falo que tem pessoas que são chamadas para pastorear. Pastorear, quando eu falo, não é questão de igreja, tá? Pastorear é de liderança. E tem pessoas que são chamadas para administrar. Então, desde o início, eu sempre fui um cara de administrar. Entendeu? Então, assim, hoje, depois dessa caminhada minha, hoje para mim tá mais fácil. Porque, queira ou não, o nome Falcão, muitas pessoas conhecem. Meu nome tá rodando aí na boca do povo. Se eu fosse, a princípio, quando eu criei o Vou Pra Resenha, tentar fazer uma carreira solo, poderia ser que eu fosse patinar, morrer na praia, patinar, morrer na praia. Então hoje essa pergunta, se eu for levar para os dias de hoje, existe uma facilidade. Porque a questão da facilidade que eu falo é por conta do network que foi criado. Então, mas ainda, deixa eu te só estreitar mais o ponto. A gestão de grupo e a gestão de cantor solo. A gestão de grupo. Porque passa tudo pela tua mão, como tu é o solo, querendo ou não. Isso. Toda cobrança, como todo bônus, como Isso. todo ônibus, como toda ideia de do criativo e etc. Isso. No grupo, como é a questão que eu falei dos caciques, você não, é grupo, né? Divide muita coisa. Isso. Isso pesa, de fato, porque às vezes você espera um fazer. Como é tudo, o líder, tu tem que fazer, brother. Na realidade. É mais difícil ou tá mais tranquilo? Não, na realidade, Denis, eu vou ser bem transparente com você, bem franco com você. Na jugular. Na jugular. Você já sabe que a minha frase é essa, mas hoje não vai ter isso, certo? Não vai existir mais esse negócio de jugular, tá? Hoje é na paz. Tá no backstage essa história. Hoje tá na paz. Deixa hoje, na história. hoje tá good vibes. Eu participei de um grupo onde eram 8 componentes e os 8 componentes eram sócios. É isso.
Então, muita coisa pra lidar. 8 componentes eram sócio. Então, assim, existe problema como se fosse uma empresa normal, sendo que dava para se dividir as funções. Fulano e Ciclano fica responsável pelo Instagram, Beltrano e Chiquinho fica responsável por fechar a tocada, Fulano fica com relação a fechar o financeiro, então dava para administrar. Quando é todo mundo sócio. E eu passei em outro projeto que só existia eu e outra pessoa como sócio, né? E aí aquele negócio, era eu e ele. Então, negão, tocada eu fecho, financeiro é comigo e tu fica dando suporte pra a banda. O que a banda precisar é assim, assim, assim. Sendo que acaba, Denis, eu não sei se isso é um defeito meu na realidade, mas é que eu gosto de absorver tudo pra mim. Então, por eu absorver muitas coisas pra mim, eu acabo não transferindo responsabilidade para outras pessoas quando eu falo isso de questão de grupo, certo? Então, por isso que deu errado. Entendeu? Então, assim, o Vou Pra Resenha, independente que era grupo, mas eu era o líder, eu era o cara que fechava o financeiro, eu era o cara que fechava a tocada, eu era o cara. Tudo isso. E depois que eu saí do Um Que A Mais, que eu fui pro Aue, existiam 3 sócios, depois ficou 2, depois só ficou eu. Aí foi quando eu fui pro Nova Ideia. Passei um ano muito maravilhoso com Nova Ideia, de uma tal forma que em dezembro a gente fez 35 shows no mês de dezembro. Foi cipuada. Então chegou o momento realmente de fato de falar, não, eu agora vou criar minha marca, vou criar minha carreira solo. Por quê? Os contratantes eram comigo. Tu já tava à frente e tu entendeu da bagagem toda, né? Da Toda. gestão, tu passou por quase tudo. Exatamente. Então, assim, é, acabou pegando um pouquinho da experiência que eu tive na igreja, um pouquinho, queira ou não, da faculdade, né? Juntando com isso e também a questão, como eu disse a você, eu acho que eu tenho, é como se fosse uma vocação minha. E hoje você toca comigo, você vê como eu faço, né? Terminou a tocada, rapaziada, vai ser assim, rapaziada é desse jeito, rapaziada, a paleta de cor é dessa cor, rapaziada é assim. Então já chego já mastigado e tá aqui, entrego, né? Então acabou que eu falei, não, os contratantes é comigo, o financeiro é comigo, o network é meu. Então chegou o momento de eu fazer meu nome. E aí acabou que teve a oportunidade, né? Vou até, né, falar o nome dele, Anderson Martins, que hoje é o cara que está me empresariando, né? Que está fazendo a parte de investimento na minha carreira. A gente conversou e tudo mais, a gente alinhou alguns detalhes, né? E aí ele fez, eu quero abraçar a tua ideia, né? Então hoje foi bom porque eu saí do Nova Ideia aqui com o apoio dele, eu continuei aqui e a tendência é, bum, de uma tal forma que quando na época do Nova Ideia, acabou que eu criei, né, junto com o Renan, eu criei a produção do Nova Ideia, né? Vamos ter uma produção, né, uma pessoa que tira uma foto da gente, faça um vídeo, isso e aquilo, pererê, parará. Foi quando eu convidei Jéssica, né, que tá até aqui do meu lado, né? Convidei Jéssica. E aí quando eu convidei ela, eu fiz assim, Jéssica, quero que tu seja produtora do Nova Ideia. Mas Falcão, eu não sei nada de produção. Não, eu vou lhe ensinando. Assim, 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 assim. E hoje, graças a Deus, quando eu decidi fazer minha carreira solo, ela fez, eu tô contigo. Veio-se embora comigo. Passando para ela mais outras atribuições. E graças a Deus, hoje ela criou a marca dela, JB Social Media. Fecha evento com outros cantores. Com meu parceiro aí, meu amigo Sou Brito, lá do Ibura. Debrec. Enfim, quem quiser contratar a Jéssica Barbosa, tá? Arroba Jéssica Barbosa ou arroba JB Social Media. Tem que dar moral a ela. Vamos fazer esse corte aí, viu? Dá essa moral aí, a menina Máscara, aí. frisa bem um minuto aí que marca esse tempo Isso, que é a hora da gente exatamente. fazer esse corte. É, porque aí a menina aí também tá fortalecendo com a gente. Dá pra ver que tudo levou a isso, né, velho? Tá uma hora. É como Isso, se tudo preparou pra que agora isso, tivesse no momento. Isso é bom, porque não pula etapa, né? Dá isso. uma visão global de tudo Exato. que tem que gerir, porque não é fácil, não, Isso. velho. E eu vou ser sincero a tu, Denis. O cara que mais me deu força. Eu já tinha essa ideia há muito tempo. Porque assim, você tanto quanto eu tem uma vida corrida. Filho, trabalho, toca, passa noites e noites na rua.
Às vezes a gente tá em cima do palco. Ontem a gente tava tocando eu tava com um copo de café. Tu viu isso? O copo de café Ontem foi enorme, difícil. né? A gente tava com um copo de café enorme e tal. E aí, eu tenho muito na minha cabeça, Denis, essa situação de que, assim, se der, amém. Mas também se não der, amém também. Eu não tô obcecado na minha carreira solo, tu tá entendendo? De tipo assim, subir pra cabeça. Eita, Falcão subiu pra cabeça porque eu sou Falcão, pá, pá. Não. Se der, deu, negão. Se não der, não deu. Tu tá entendendo? Bota Deus na frente da parada. Eu acho que isso que tu tá falando tem muito a ver com, com a vocação. Isso. Quando eu explico pra galera que, por exemplo, jiu-jitsu dá dinheiro, hoje dá. Quando eu comecei em 2016, não dava, não. Tinha alguém ganhando dinheiro, vamos lá. Mas era difícil. Que é o que eu conversei com o Jota aqui. Ele é do CrossFit, né? Você trazer um esporte que... Quase todo esporte é caro, no fim das contas. Você diz, não, mas correr é barato. Beleza, um tênis bom não é barato. Pois é. Você vai correr com um tênis ruim ou descalço. Mas dizer que é o ideal não é. Você vai melhorar, vai comprar um tênis melhor, uma palmilha melhor para aliviar o desconforto, para correr mais, para melhorar sua performance. Aí você traz um esporte que é difícil para um lugar que não tem esse poder aquisitivo todo. É uma luta, bicho, que se tu for travar buscando o sucesso só e o dinheiro, tu desiste logo. E aí é onde entra para mim a vocação, porque é isso que o que Kika falou, né, Máscara, no final aqui. É isso que tu quer, irmão? É isso que tu quer pra tua vida? Tu vai desistir de uma parada que tu acha que não te beneficia só, porque quando tu tá arrumando uma tocada aí pra gente, tem a gente ganhando a grana, porque queira ou não queira, contribui no salário da Isso. gente. Meu irmão, quantas pessoas conseguem ganhar um salário de, sei lá, 2 pau por mês, 1.800 por mês, trabalhando algumas horas no fim de semana? É puxado, ninguém tá dizendo que é fácil. Isso. Mas tem gente que trabalha de segunda a sexta pra ganhar isso e às vezes nem ganha isso. Tá ligado? E aí é onde eu digo que tudo isso aí é tua vocação, porque se não der nada, não é que não dê nada, você tá se realizando, já deu É alguma coisa, tá verdade. ligado? A gente Verdade. fala de não dar nada porque a gente tá associando muito ao dinheiro, né? É. Ao sucesso. Porque sucesso é relativo. Tá ligado? Sucesso é o quê? Ter dinheiro? Não. Não. Sucesso pra tu pode ser uma coisa, pra Jéssica outra, pra Máscara outra, pra mim outra. Isso. Não tenho dinheiro, mas tô realizado, velho, com minha parada. E Tá o ligado? sucesso é a consequência de um trabalho. Tá. E assim, o que eu sempre falo é que para você obter um sucesso, você tem que ter o sacrifício. Então, assim, infelizmente, tem muitas pessoas aqui em Pernambuco, Denis, que se ilude achando que ter sucesso é você ter uma agenda com 10 tocadas no final de semana. É. Mas não é desse jeito. Sucesso é você ter paz no coração. Entendeu? Sucesso é você chegar num canto, você tocar, né? Descer do palco, chegar em paz e chegar em casa e estar com o coração em paz. Isso pra mim é sucesso. Então, assim, Tem cara, tu sabe disso, com 10 shows no fim de semana, pagando pra tocar. e eu acho que, E aí assim, começa a pagar pra tocar e uma hora a conta não fecha a fecha não e fecha. começa a dever. Isso, E entra numa bola de neve isso, que tá tocando em lugar massa, ganhando nada, que banque nem ele mesmo. isso. E aí começa a extrapolar, porque o problema já não é mais dele, é de quem ele tava, de quem ele tá Exatamente. devendo. E eu acho Isso tudo assim, numa ânsia de sucesso. exatamente, eu acho assim, eu prefiro ter 2, 3 tocadas no final de semana, mas ter uma qualidade de tocar, de poder tocar pagar todos os meus músicos, do que eu estar fechando tocada abaixo do valor e ficar dando desculpa pra você. Pra dizer que tá Pra tocando. dizer que tá tocando. Mas eu não vou mentir pra você, não. Eu tenho 30 anos, mas quando eu tinha 20 anos, eu pensava do mesmo jeito. Eu achava que ter a agenda cheia era sinônimo de qualidade, mas não era. Eu entendo Tu que tá entendendo? mais novo você Mas é isso que eu tô a falando. pessoa vai melhorando, Vai mudando. melhorando. Entendeu? Então, assim, só pra poder concluir, pra gente entrar nesse assunto, quem me deu muita força pra poder eu fazer a carreira solo foi nosso irmão Cássio. Cássio, meu parceiro, meu brother, violonista. Foi ele que deu aí, desde setembro do ano passado, na realidade, que ele vem falando, Falcão, eu queria atuar, vai cantar solo, mano. Teu nome já é forte, tu é um cara de desenvoltura, tu é um cara inteligente, tu é um cara que no palco passa energia. O nome Falcão já é um nome forte. E outra coisa, tá, rapaziada, Falcão não é apelido não, viu? Porque tem muita gente que pergunta, Falcão não é Acha que apelido tá não. copiando, né? Acha que não, Falcão não é apelido não, Falcão faz parte do meu nome mesmo. E eu aproveitei, até porque minha família toda, por parte de mãe, todo canto que chega é Falcão.
Minha avó, quando trabalhava, meu avô, minha mãe, todo mundo é chamado de Falcão. Então acabou que ficou esse negócio, Falcão. Né? Então ele disse, usa teu nome, pô. Usa teu nome, teu nome é forte, o contato dos contratantes é contigo. Tu tem a desenvoltura, tu tem a energia. Então faz a tua parada, sendo que eu tinha medo. De tipo, pô, se eu fazer isso, e aí? Até que chegou o momento que eu fiz, sabe de uma coisa, meu irmão? Vou meter a cara mesmo, entendeu? É, é, Saí do Nova Ideia. Foi quando que tu Eu saiu? saí do Nova Ideia em janeiro. Ah, a primeira foi aquela que eu toquei? Não. A primeira Foi. contigo? Foi lá na Fiz ilha? uma Não, fiz uma participação. A primeira que a gente tocou foi no Léo Chopp, do Então eu não Prado. tava, não. Léo Chopp do Prado. Eu Foi. tava. Tu tava? Não, Foi. mas a gente tocou antes Tocou antes, não foi? na ilha. Foi, a primeira tocada foi na ilha. Foi isso mesmo. A gente tocou. Eu fiz uma participação no Espetinho Prime. E depois a gente foi tocar no jogo Esporte Náutico na Ilha do Retiro. Isso. Foi. Foi isso mesmo. Pode falar. Fez a participação Não no... quer aparecer, mas fala, né? É. Que nem o Máscara. Fez a participação no... Mesa Pagodeira, eu acho. Eu fiz a participação da mesa pagodeira, não foi? Aí no outro dia foi a Ilha do Retiro, que foi a primeira vez que tu tocasse. Foi. Que foi uma equipe totalmente diferente. Aleatoríssima. Aleatoriedade. Eu, tu, Tais, os Isso. outros dois eu não sei quem Era era. Vitor Miranda, que tocou comigo no Nova Ideia. Era Xande Reco, que é lá do Ibura também, Sim. parceiro meu. E eu fazendo pandeiro. A segunda já foi a Aí já do- foi já meu... Ah, não, tu acredita? Deixa eu perguntar, uma curiosidade mesmo. Jéssica tava lá no dia. Tu acredita que aquela vez que eu cheguei atrasado lá no Prime foi o que eu disse mesmo? Faltou gasolina e furou o pneu? Não acredito. Porque nem eu acredito nisso, bicho. Eu pensei, Falcão deve estar pensando que é mentira. Tanto que quando chegou na metade. Deixa eu explicar pra galera. Eu tinha marcado com o Falcão de tocar à noite, 8 da noite, eu acho, 9, 8 e meia, sei lá. Foi 8h30. Só que à tarde eu tinha outra festa pra fazer. Tudo programado pra essa outra festa acabar às 5 da tarde. Mas tem atraso e etc. Acabou 6 e meia ou 7. Vitor tava. Vitor é outra pessoa, mas o Máscara também tava. Vitor é Máscara. Ele tava, não é? Tá de prova. Porque eu peguei essa carona. Pô, bom, Deus é muito bom. Porque eu fiquei com isso. Bicho, eu não sou o santo, não. Eu minto. Eu falei até isso ontem. Existe mentira conveniente. Isso. Ah, não existe, existe, irmão. Imagina que você tá lá na Segunda Guerra Mundial, os soldados da SS chegam lá e perguntam se tu tem judeu na tua casa, tu tem uma família Pois é. escondida. Tu vai dizer a verdade? Não vai, tu vai mentir. Essa mentira era conveniente. Só que eu faço de tudo pra não estar mentindo. Me policiando, porque pode ser que eu caia na besteira de querer E mentir. aqui isso é normal. Eu não quero mentir, vou tentar ao máximo ser correto e falar o que é certo. Não sou 100%, mas tô tentando. E aí eu queria um dia matar isso. Combinei, tudo certo. Quando a gente sai do carro, eu ia chegar no horário batido, mano, lá contigo. Ia dar certo, a conta dava certa. Quando a gente sai do condomínio ali na estrada da Mangu, minha aldeia, quem conhece sabe que é um escuro do caramba. Passou do condomínio ali, Araçá, Flor de Araçá, tum, faltou gasolina no carro. Disse, meu irmão, não acredito não. Aí já comecei a ficar preocupado no horário. Vai dar errado. Ou eu vou chegar 10 minutinhos atrasado. Aí Vitor vinha atrás, o Máscara vinha atrás no carro, parou e foi comprar gasolina. Prachete já desceu do carro que faltou gasolina e foi porque ele ia também para outro compromisso. O Máscara foi lá, comprou gasolina, voltou, a gente bota a gasolina no carro, Máscara, a gente vai na frente, Máscara atrás. Quando sai, que pega a estrada de aldeia, tupo no buraco. Rasga na hora o pneu, encosta. Mano do céu. Eu comecei a rir, Falcão. Não, e o engraçado foi... Comecei a rir, que eu disse, mano, ninguém vai acreditar nisso E não. o engraçado foi eu sentado no palco, quando eu pego o celular, mano, aconteceu isso e tal. Se tu quiser que eu volte no meio do caminho, eu falei, Por quê? vem assim, pô. Então, por quê? Bora. E aí o carro furou o pneu, eu fiquei na pista esperando o Máscara vir, porque ele vinha trazendo um integrante da banda, porque não dava pra botar mais nada no carro. Aham. Eu apelando, eu disse, meu irmão, vou te explicar o que aconteceu e tu deixa eu ir, tu espera aí. Aí o cara também foi de boa, Charlotte ficou, eu entrei no carro com ele, vim, peguei minha moto, fui em casa, tomei banho, organizei e tava indo. Quando eu tava na Caxangá, já chegando, eu... 9 e tanto, se ele não vai acreditar, não. Porque eu não acredito. Foi, Se o foi. cara me contasse um negócio desse na primeira, segunda vez que tava tocando, eu ia É. dizer, que cara mentiroso, como é que... Que mentira do Duas caramba. coisas assim, aleatórias Não, acontecer. não. Aí eu parei a moto e mandei a mensagem. Disse, mano, Se você eu tava quiser... aí o cara não me conhece. Eu pensando, o cara não me conhece dele, vai achar que isso é mentira, velho. Eu ia ficar achando, aí mandei. Se você quiser que eu volte daqui, velho, não é. Vem embora, eu vou começar aqui com violão, mas fica muito ruim, fica um vazio danado. Aí cheguei e toquei. E foi. Meu irmão, foi verdade. O Máscara, conta aí. Só diga aqui se eu tô mentindo. Eu não vou lhe demitir se você falar. É, isso é verdade. Não, não, é totalmente verdade isso. Tanto que eu tive que. Na hora que eu parei assim, o cara disse:
Macho, faltou gasolina. Eu não acreditei nisso, não, pô. Não existe. Se tu viesse de uma tocada e tu não parasse pra abastecer, pô. Não, Aí o cara, não é, pô. Aí eu fui lá, corri, peguei a gasolina, comprei a gasolina pra ele, voltei. Aí tá, de boa. Botamos a gasolina no carro, a gente sai. Ele foi na frente, muito rápido. Eu digo, rapaz, pra que essa ligeireza Era toda? pra Quando chegar chega lá na rápido por frente. causa de mim, que tava apressado. infelizmente aconteceu isso, né? Aí na carreira que ele foi, eu acho que ele não viu o buraco, caiu no buraco. Quando fui lá na frente, gente, de novo o carro parado. É não, pô, que é isso, hein, bicho? Tá vendo? Outra Tá coisa, demais viu? hoje. Vai mentindo é RH É, amanhã. e a Viu? verdade, Não, é a verdade. verdade É. prevalece, bicho, a verdade prevalece. Fazer que nem eu falo pra Você Jéssica, vai mente RH, hoje, por favor. engana algumas pessoas hoje, mas uma hora a verdade, ela não Não, fica... isso é certeza. Ah, aí, assim, só pra deixar isso claro, aproveitando, né, que eu tô desde o Aham. começo, aí agora já tá, É, pelo menos é, esse peso eu não carrego, é, não. isso é verdade. Aí pronto, aí eu fui, né? Saí do Nova Ideia. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque tanto no grupo Um Que é Mais, quanto no Nova Ideia, eu criei muito networking, né? Então, de tal forma hoje que se eu precisar de qualquer menino do Que é Mais, falar com os meninos vão chegar e vão abraçar a minha ideia, né? E no Nova Ideia, a gente teve um ano, como eu disse a você, foi um ano lindo, de uma tal forma que quando eu entrei no Nova Ideia, a gente tinha quantos seguidores, Jéssica? 500. 1.500 e dentro de 3 meses o Instagram subiu para 5.000. Trabalho muito bem feito, entendeu? Agradeço a Jéssica. Agradeço a né, Jéssica chegou junto aí, né? Obrigada. Pira, não, Jéssica chegou junto. E aí, assim, Lembrando que o Instagram caiu, tá? A gente perdeu 1.000 seguidores. Um bug que teve e recuperou. foi. A gente tava com 5.000 alguma coisa, do nada perdeu 1.000 seguidores, Poxa. mas também depois, vrum. Hoje, quem quiser também aí seguir, aliás, @Novidel Oficial, Renan Buril. A gente tá meio lá, meio cá, né? Mas não tenho nada contra, né? Hoje ele tá seguindo o destino dele, eu tô seguindo o meu. Desejo bastante sucesso para pro Nova Ideia. Acho que é maturidade. Uhum. Vai chegar um momento certo, vai chegar a hora certa de eu poder chamar ele para poder a gente trocar uma ideia, conversar. A gente só entende depois, os pontos só se ligam depois de um tempo. a Depois, gente entende. entendeu? Tudo tinha que acontecer como aconteceu. Sabe qual é o problema, Denis? No mundo do pagode, eu acho assim, o pagode aqui em Pernambuco é pior do que o Fofocalizando na TV. É a verdade. Então, ó, então talvez seja assim pra lá também, porque a gente tem conhecimento do mundo da gente, né? Daqui, né? Vamos falar daqui. Porque assim, tu fala que Chico é pardo. Aí chega pra mim e faz, olha, Denis falou que Chico é indígena e ainda é cotó. Entendeu? Então, assim, esse negócio de telefone sem fio fica muito mal resolvido, entendeu? Então tem coisas que a gente tem que resolver depois, poeira baixar, entendeu? Como eu disse, nada contra ninguém, não tem nada contra ninguém. Mas cada um que tem que seguir sua vida e seguir seu destino. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Hoje o Nova Ideia tá lá, o Que é Mais tá lá. Só eu vou pra resenha aqui não, porque eu vou pra resenha, eu é que era o idealizador e parou. Tem Entendeu? espaço pra todo mundo, bicho. O mundo tá aí, o sol nasceu pra todos. Depois da pandemia, bicho, o show grande quebrou. O YouTube não tem mais venda de Existe CD. mais, Você, é tudo plataforma digital. você tem. O barzinho flexibilizou, né? Porque na época não podia ter. Isso. Era limitado. Todo barzinho botou música ao vivo. Aí você tem uma porrada de bar. Nenhum cantor, banda vai conseguir dar conta, não. Não vai irmão. conseguir. E todo dia nasce um. É, né? e lá, lógico que quem faz um trabalho melhor vai ter mais oportunidade. Sendo que existe aquele negócio, existe aquele cara que, como eu disse a você, que sabe cantar, e existe aquele cara que tem a voz bonita e estão forçando aquele cara a ser cantor. Tem isso também, né? É diferente. Entendeu? Você nascer com o dom e nascer com a vocação e você dizer, pô, aquele cara canta, pô. Tem. Entendeu? Aquele cara canta. Antes da gente falar de quais são os próximos passos e Isso. tal, a gente faz isso mais caminhando pro final. Saiu uma postagem, eu tô até com ela aqui Mostra. essa semana. Habla. Tu viu? Eu vi. Eu printei porque eu pensei, pô, primeiro do pagode, vou falar muito de pagode aqui. Vou falar muito de pagode aqui e aí, velho, inevitavelmente a gente tem que repercutir isso aqui, bicho. Vamos embora. Essa postagem aqui eu não vou dizer porque eu não sei se foi ele que postou. Eu tirei do print de Alan, meu amigo Alan do violão. Posso falar o nome dele porque eu sou colega dele, a gente Isso. trabalha junto de vez em quando. Aí o cara postou lá, trabalhar com música em Recife, como é? E tipo, ele botou trabalhar com música, né? Aí eu não vou falar dos outros segmentos. Eu
vou falar da parte do pagode. Ele botou Certo. música e só se refere a pagode, mas ele botou música. Pode ser que em outro segmento seja de outro jeito. Aham. Seja muito bom, inclusive. Eu vou falar de pagode e era o que ele queria falar aqui. Aí tem um ponto que ele pontuou aqui. A gente discute sobre isso. Muita gente querendo ser estrela e não é nada. Me diz aí, o que é que tu acha disso aí, velho? Vamos polemizar essa puxa. Pronto, vamos lá, vamos polemizar, Muita né? gente querendo ser. Esse é o primeiro ponto. Querendo ser estrela e não é nada. O que é que tu acha disso aí? Rapaz, é aquilo que eu falei, né? Vou pegar o pequeno gancho do que eu tava falando antes para poder entrar nesse assunto. O grande problema do pernambucano, de Pernambuco, na realidade, num segmento do pagode, é que o poder do pagode está na mão de poucos. Essa é a verdade. E por estar na mão de poucos, quando aqueles poucos criam os seus grupos ali, a oportunidade só vai para a mão daquele grupo que está ali. Quem seriam esses poucos? Produtoras Produtores, ou. empresários, donos de Existe bares. essa galera que fecha- Existe. Eu juro, eu tô perguntando, eu toco, mas não tenho esse entendimento, não. Existe, negão, porque é aquele negócio, você tem que ter um bom relacionamento com o contratante, você tem que ter um bom relacionamento com o produtor, você tem que ter um bom relacionamento com o empresário. Por que você tem que ter um bom relacionamento? Porque se o cara bater no peito e dizer, eu não quero o Falcão tocando no meu bar, e o cara é dono de 5 bar, e aí? Aconteceu uma situação comigo, e isso eu tô falando agora já com a carreira Falcão, e você tá tocando comigo agora, gente, Denis hoje é meu cavaquinista, tá? Meu cavaquinista, ele toca com outras pessoas, mas ele é meu cavaquinista. Aconteceu uma situação de um cara que é dono de uma rede de bares, uma rede forte aqui em Pernambuco, entendeu? E aconteceu uma situação que a gente tocou, e a gente tocou numa sexta-feira, eu acho, se não me falha a memória, sábado, domingo, segunda, e eu perguntando o pagamento, cadê o pagamento, cadê o pagamento? Aí consegui pegar o dinheiro para poder pagar vocês, para poder quando ele me pagasse repor. Fiquei falando com o promotor dele, não, vou pagar, não, tô falando com o financeiro, eu fui direto no dono. Porque se não dá para resolver com o Chiquinho, eu vou resolver com o João. Aí cheguei lá em João, é o seguinte, assim, e tal, pá, o que é que tá acontecendo? Não, não. Porque teu promotor tá dizendo que é o problema no financeiro. Não, Falcão. É porque me acordei hoje e fui surpreendido com as minhas contas bloqueadas. Aí eu como humano, me sensibilizei, né? Pô, negão, complicado, né, velho? Tal, pá, mas... Certo, beleza, mas me dá uma data pra poder eu repassar pros meninos, mas eu já tinha pago vocês. Mas eu tinha que jogar com os meninos. Não, até o final da semana eu pago. Velho, tocou na sexta, era quarta-feira. Na quarta-feira, 2 horas da tarde, quando deu 5 horas da tarde, esse mesmo cara foi e postou aniversário dele comendo picanha e tomando Heineken. Ou seja, como é que tu tem dinheiro para comprar Heineken e comer picanha? Só salientando, a vida é pessoal dele. Mas na minha opinião é o seguinte, primeiro as obrigações, depois diversão. Então como é que tu tem dinheiro para comer picanha, tomar cerveja e tu tá com a banda devendo? Aí, mano, eu fui na jugular. Não ia falar isso não, mas eu fui na jugular. Cheguei, eu fiz, mano, é o seguinte, velho. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês às vezes querem menosprezar o cantor pequeno. Vixe, isso é muito. Entendeu? Porque eu tenho certeza que fulano, ciclano e beltrano, que tem um nomezinho maior, tu já pagou. É aí onde tu fala de favorecer, né? Dar mais atenção. Você tá entendendo? Fulano, ciclano e beltrano, tu já pagou. Mas Falcão, que tá começando agora, que tá querendo, que tá pedindo passagem, tá aí na caminhada pedindo passagem, tu tá amassando. Que é isso, Falcão? Aqui na minha rede de bares não tem esse negócio, não. Não existe isso, não. Aqui é todo mundo tratado igual. Não é. Não é. Eu acho que isso entra nesse próximo assunto aqui Isso, não é. da lista, que aí tem essa questão de muita gente querendo ser estrela, né? E não é nada. Tem esse esforço. Aí eu falei com ele 4 horas da tarde. Quando deu 6h30, o pagamento caiu na conta. Depois de ter falado. Pô, velho. Precisava disso. Eu precisei me expor. Eu precisei, teoricamente, falar algumas coisas. E eu até vou falar isso até da minha mulher, né? Bárbara. Amor, te amo, tá? Te amo. Queira ou não, é uma pessoa que vem me ajudado muito
né, a mudar um pouco, porque eu era explosivo. Jéssica tá de prova aí, eu era cabeça de bagre, não queria nem saber, irmão. Explodia aí e. Pode falar palavrão? Pode, Denis? pô, pode. E foda-se, meu irmão. Queria nem saber, tome no cu pra lá. Entendeu? Então, assim, ela. Amor, cuidado, amor assim, amor assado e tal. Então, hoje meu papo, às vezes, ele pode ser, Denis, um pouco direto. E você vê, às vezes, no grupo, quando eu cobro alguma coisa, mas eu não cobro com aquele fervor. Tá entendendo? Então, acabou que ele pagou, mas a grade dele, do bar dele, fechou pra mim. Porque ele não tinha mais na mão dele, né? Se você parar pra analisar na nossa agenda, você vai perceber qual foi o bar que a gente mais nunca tocou. Sei. Já chegou Que agora. Mas nunca a gente tocou. Entendeu? Por conta justamente disso. Aí, o que é que acontece? Que eu Isso falei. é por conta dessa galera, né, velho? Que quer Isso, aparecer, tu que tá quer estar ali entendendo? no palco, que se Porque submete a esse tipo de isso, coisa. porque se submete, vamos dar um exemplo. Tu falasse um negócio sobre tem gente que tá pagando para poder cantar e acaba depois virando a bola de neve. Mas é justamente esses caras que estão pagando para poder cantar que quer ser estrela, pô. Tu tá entendendo? Quer ser a qualquer Que custo. quer ser. E ao custo da responsabilidade dele com os outros, né? Irmão, não pode, irmão. Sabe por quê, negão? Eu fui fazer participação no aniversário de um parceiro nosso aí, num sábado. Casa lotada. Ele botou várias participações. E eu tava no meio das participações. Os caras de calça jeans, de tênis, papa. Sabe como eu cheguei, Denis? Camisazinha, bermuda, chinelo, boné. O menino fez, aí, pô, tu vai pra onde, hein? Irmão, eu não vou perder minha essência pra mostrar pra ninguém o que eu não sou, não. Eu não vou mostrar pra ninguém, eu não preciso, Denis. Eu sou um tipo de cara, negão. E o pessoal me chama de idoso, chama que eu sou velho. Eu não preciso estar saindo de casa, negão, pra estar indo ali, indo aqui, indo acolá, pra mostrar que eu tô aqui, certo? Falcão tá aqui. Dá oportunidade pra Falcão cantar, porque Falcão é o pica da galáxia. Eu não preciso disso, irmão. Quem quiser conversar comigo vai me encontrar em casa. Vai me encontrar com a minha mulher, vai me encontrar com meu filho quando eu tô com o meu tempo. Entendeu? Não preciso estar no meio da rua mais fazendo isso. Aí acaba aqui. Fica o poder na mão de poucos. Porque justamente esses São poucos alimentados por esse tipo de gente que quer são só ali. aparecer. Tu tá entendendo? São Uma alimentados. foto no Insta ali. Uma foto no Insta, uma ediçãozinha, uma coisa ou outra. Aí se sente aqui, ó. Tá. Eu sou o pica da galáxia. Pô, negão, sabe qual é a noção? Isso eu tô falando pra você. Sabe qual é a noção, pô? Hoje, não muitos. Você parar pra analisar. Porra, eu toquei no palco que Leci Brandão tocou, pô. Que Bete Carvalho tocou. Manhattan, Café Teatro. Mas muitos músicos aqui, muitos pagodeiros que começou agora não sabem nem o que é isso. Manhattan. Mas você sabe. Tinha os garçons, tinha um. Os garçons dançam baila. Pô, Manhattan, velho. Eu abri show dentro do clube português, meu irmão. Então, assim, eu poderia, mano, usar isso pra ser soberbo, mas a soberba precede a queda. Não sou assim, mano. Se me chamar pra fazer um pagode na Elisa Cabral aqui, eu vou contigo, mano. Sei, eu já precisei, chamei pra gente fazer. Tu tá entendendo? Tu me chamasse pra fazer no Vezes Mel ali. Foi de bolo, sem organização. Aproveitei, passei o dia com a minha família e tudo mais tal. Fui pra lá no bolo. Eu aprendi uma frase no ano passado. Eu vi e peguei pra mim, né? Que é. Tá trabalhando, a produtora tá trabalhando, porque Você- eu amacei ela pra ir pro RH amanhã. Você é tratado da forma que você permite. Isso. Bicho, isso me deu uma mudança assim sabe, de mindset que eu fiz, caramba. Mano, não é que isso. E de fato, pra algumas pessoas isso parece arrogância. Só que, não, velho, eu tô impondo o meu limite aqui, ó. Eu me dou, bicho. Pra qualquer pessoa, eu tenho humildade suficiente. Peço a Deus mais pra em qualquer lugar que eu tiver, mesmo que, sei lá, não acho nem que eu tô acima de ninguém, mas se eu tiver, por acaso, eu me igualo, me baixo e fique lá contigo, com uma pessoa que for, com quem for, com a área que for. Mas assim, eu tenho meus conceitos, minha formação moral e as coisas que eu acredito. E, bicho, pô, você nunca vai me ver, por exemplo, com brincadeira de estar xingando. Isso. Tá, eu não vou. E se alguém vir tirar esse tipo de brincadeira comigo, eu vou corrigir
não é corrigir. Porque às vezes a pessoa não sabe que você é assim, o convívio dela é assim. Eu disse, Isso, mano, eu não isso. tiro esse tipo de brincadeira. Isso. Dá uma moral aí, vamos ficar de boa aqui. Isso. Eu me coloco no meu lugar, tá ligado? Pra não ser. Eu aprendi isso. E o que falta nessa galera é se pôr no lugar. A princípio você teve um fechamento de porta, entre aspas. Mas você cria a sua base, velho, ali. Ah, não. Ali não vai adiantar você chegar com essa conversa que ele não vai, não. Ah, Isso é onde você passa a deixar de ter preço pra ter valor. exatamente. Porque, assim, eu aprendi uma frase, eu nunca tinha ouvido essa frase. Na verdade, essa frase já existe, lógico, mas eu nunca tinha ouvido essa frase da forma como foi falado, que foi até do meu empresário, né, de Anderson Martins, que você conhece, que ele fez, Falcão, quer ser grande, haja como grande. Então, irmão, valor é inegociável. Preço não, preço qualquer um pode dar. E até ele, né? Vou até falando dele, eu gosto muito dele, tenho um apreço muito grande por ele, né? Anderson, além de ser meu empresário, ele é o idealizador do Samba que Fala, né? Vou até fazer né, Mechan, um fala aí. mechan. Quando é? Fala aí que é Dia massa. 5 de julho, Samba que Fala, lá no Clube de Servidores da Caxangá, com Cantor Príncipe, Lipe e Insinuar. Essa grade ele botou pra torar, né? E Falcão, né, no caso, vai estar como participação, né, até porque eu já vim de 2 edições seguidas, e aí vai ficar muito repetitivo, né, e lógico, mas Falcão vai estar lá como participação, e aí já tô fazendo o comercial. Anderson, depois eu quero os royalties, tá? Desse mechan. E assim, ele falou essa frase pra mim, quer ser grande e haja como grande. Então assim, mano, depois que ele falou isso, é como você falou, deu aquele mindset, deu tipo, pô, verdade, velho. Quer ser grande, haja como grande. Então, assim, mano, eu não preciso, como eu disse a você, eu não preciso hoje estar saindo de casa, mano. Pra tá boteco A, boteco B, boteco C, cantou 2 toninhos de música, fez um negóciozinho diferente. Mano, você, bom, vou dar um exemplo. Eu saí do Nova Ideia dia 29 de janeiro. Na outra semana eu já tava tocando. Certo? Mas eu decidi fazer o Auê do Falcão, que foi o lançamento da minha carreira solo no Espetinho Prime, e coloquei 1000 participações, mano. 1000 participações. E das 1000 participações, só foram 3. 3, meu Deus. 2. Coloquei 7. Só foram 2. E uma das participações estava em débito comigo. Entendeu? Não vou citar o nome dele, mas eu vou citar a situação. Quando eu fazia parte do Nova Ideia, tinha um projeto chamado Nova Ideia Sunset. Eu e Renan, a gente conversando, a gente criou esse projeto, Nova Ideia Sunset. E era uma vez por mês em determinada casa de show. Esse cara foi e queimou a gente. Ele foi para o aniversário do Nova Ideia, que foi até em julho. Aí a gente fez a ressaca do aniversário em agosto, ele queimou. Beleza. A gente foi, chamou ele para fazer participação no Nova Ideia Sunset e abertura de verão, que foi em janeiro. Ele queimou também. Mas no aniversário dele, que ele me convidou já na carreira solo, eu fui. Entendeu? Tava sem mão. Fui. Era para ele entrar no palco de 10 horas da noite. Quando dá 10 horas da noite, Denis, ele ligou para ele, me chama. Falcão, vem cá. Cheguei lá. Diz aí, negão. Tô precisando de um cavaco. Falei, como é que é, meu irmão? Em pleno sábado. Foi nesse dia que tu ligou pra mim, que eu tava Foi. Nesse dia. na gravação de tag. Liguei pra Deus e o mundo na gravação de tag. Foi. Eu, mano, em pleno sábado, 10 horas da noite, pra eu conseguir um cavaquinista, é difícil. Liguei pra tu, liguei pra Diego Tais, saí ligando pra todo mundo, até que eu consegui Luciano Padaria, lá do Ibura, meu grande parceiro padaria. A padaria foi, lá do Ibura, chegou lá. Ou seja, eu fui, o cara queimou comigo, já tinha queimado comigo 2 vezes. Eu fui pro aniversário dele, saí de casa, nesse dia, negão, eu tava com a enxaqueca tremenda. Eu saí pra fazer participação, arrumei o cavaquinista pra ele, ele subiu no palco com 1 hora de atraso, mas quando chegou no Auê do Falcão, nem pra dizer assim, Falcão, não deu pra eu ir não, mano. Porque eu tava tocando, porque eu tava isso, porque eu tava aquilo. Foram poucos que me procuraram pra poder falar. Não tô dizendo que ninguém tem a obrigação de me dar satisfação, não.
mas pelo menos a hombridade pelo que eu fiz. Porque eu sou assim, Denis, eu não sou um tipo de cara que porque eu fiz por tu, eu tenho que esperar tu fazer por mim também, não. Mas o mínimo o cara espera. Mas o mínimo de pelo menos assim, Falcão, não deu pra eu ir não, mano. Só isso. Pra mim tava ótimo, mano. Mas o cara já tinha queimado comigo 3 vezes. Mas no dia que ele precisou pra eu ir pro aniversário dele fazer participação, eu fui. E ainda arrumei um cara pra tocar cavaco. Pra tu ter noção, eu sou um cara, por eu ter sido evangélico e tudo mais, eu sou um cara que prezo muito a questão da energia. O cara do cavaco chegou, 30 minutos de show, 2 cordas do cavaco do cara atorou. Só pra tu ter uma noção. Pra tu ver como é que tava a situação. Tem isso mesmo, eu acredito também. Entendeu? Então assim, mano, é justamente por conta de caras desse, né, que a estrela. Mas é justamente esses caras que estão cavando suas próprias covas, não somente com dono de casa de show, não, com contratantes de eventos. Contratante de eventos. Por quê? Porque a primeira pergunta, não sei o que, como que é? Canta 4 musiquinhas, se acha estrela. É, o cara canta 3 músicas e já é cantor. Já é cantor, né? Na primeira frase? É, não é a primeira. Muita gente querendo ser estrela e não é nada. E não é nada. E é justamente esses caras que quer ser muito estrela que tá agora cavando sua própria cova. Tu tá entendendo? Eu vejo isso muito parecido. Existe uma síndrome do pequeno poder. Tem um outro nome pra isso na psicologia. Que é quando o cara acha que sabe tudo e pode. Mano. Isso, você, por exemplo, pode ser que seja revelado num cara que sobe de cargo numa empresa, Isso. tal. Eu penso que isso acontece muito, já tinha visto isso muito na igreja, né? A gente sabe que tem isso. Eu acho que em todo lugar deve ter, mas assim, eu vou falar desse ponto. De igreja, o cara tá ali, começa a ser vai subindo de cargo na hierarquia. Começa como líder E às de vezes louvor, vai subindo, não vai dá subindo. nem paz do Senhor se tu não. Na parte da igreja se chama imaturidade Isso. espiritual. Isso, mas existe, né? Mas existe. Aí você vê no pagode, Existe. o cara começa a fazer tocou ali, fez uma canja ali, tem uma voz mais ou menos ali, já tá. Aí ele já não, já é estrela. É a síndrome do pequeno poder. Até pra apertar a mão do cara, quer apertar a mão do cara assim, ó. Entendesse? Então, mano, por isso que quer me chamar de velho, que me chama, mano. Tô nem aí. Anderson Martins mesmo, teve um dia a gente conversando tudo mais, ele fez, Falcão, tu tem raiva de fulano? Eu falei, não, mano. Eu ter raiva de fulano? Por que eu vou ter raiva de fulano? Não, mano, porque eu fui no pagode dele e tudo mais e tal. E tu nunca fosse lá e tal. Falei, pô, nega, porque é meu, mano. Eu não preciso tá mostrando, tá indo pro canto e tal, pá. Agora sim, eu fiz uma participação lá nesse pagode. E vou ficar indo mais vezes, realmente, porque de fato o network ali é muito bom. E dali abriu muitas portas para outras coisas, né? Escutei o conselho do meu empresário. Meu empresário é meio doidinho, feito eu assim também, né? Feito meu cavaquinista, que meu cavaquinista às vezes é doidinho também, viu? Meio doidinho assim, mas tem coisa que realmente Anderson fala que a pessoa abraça a mesma ideia dele. E depois que eu fui fazer a participação, ele fez aí, Falcão, disse a tu? Eu disse a tu que era pra tu vir aqui? Vem mais vezes. Uma vez ou outra tu bota a cara. Eu falei, beleza, mano, porque tu me conhece, tu sabe que eu não sou um cara que tá saindo. Eu disse a ele, sou um cara que tá em casa, prefiro estar em casa assistindo uma sériezinha, lendo a Bíblia, ou lendo um livro, ou, né, mexendo no notebook, fazendo qualquer coisa, mano, mas eu prefiro estar em casa, entendeu? E quando eu termino de tocar, eu faço, se minha mulher tiver lá e quiser curtir a noite tomando uma cervejinha, tomar uma caipirinha, um drink, eu vou ficar com ela. Mas se ela não tiver, galera, valeu, obrigado, tchau, 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 tamo junto, até a próxima. Feito você faz, pega a moto, vai se embora porque vai descansar. E eu pra chegar logo em casa, já faço a mensagem, filha, acabei, viu? Olha, vamos assistir um filmezinho hoje? Quando eu tô com um dinheirinho sobrando, peço uma pizza, peço um cachorro quente, uma besteira outra. Quando não, cuscuz, ou bolacha, né? Mas sou muito, muito tranquilo, negão, Acho que muito, até muito o tranquilo. convívio, né, velho? Eu não sei, bicho, assim, eu não sei como é que a galera que vive tocando aguenta estar em lugar. Não, eu Brother. falo pra... Jéssica, tu, por favor, Eu pode pegar falo, água pra mim, eu por favor. digo sempre, eu converso muito com o Praxedes, aí eu falo, pô, Praxedes, quando acontece, né? A gente pode entrar nesse assunto agora, quando a festa cai, que isso é uma questão, bicho, que eu vou perguntar aqui, sinceramente, mas antes de eu perguntar, Aham. eu vou amarrar aqui. Pô, velho, se eu não tocar, eu não vou ficar parado, não. E eu não tô me referindo a tá tocando com outra pessoa. Se não pintar nada pra tocar, eu vou ter outra coisa pra fazer.
Sabe, Ah. tu já deve ter empreendido também há algum tempo. E eu trabalho pra mim, sempre tem, brother. Se eu não quiser fazer nada, eu tenho que fazer uma faxina. No mínimo. Tem uma faxina pra fazer sempre. No mínimo. E tem casa, tem a minha vida, né? Tem tudo. Se a festa cai, velho, eu quero ir pra casa. Eu quero estar em casa. Eu quero dormir. Dormir, Às vezes eu só quero descansar. deitar feito tudo isso aí, eu assistir alguma coisa pra desligar a mente. Exatamente. Sou muito agitado, tu falou meio doidinho, sou, velho. Tem hora É que que nem eu. pra dormir é uma dificuldade, porque as ideias vêm, tem vontade. A gente tem iniciativa, né? Isso. Quer fazer, quer produzir, quer ver as coisas acontecendo. E aí tem essa questão, bicho. O que é que tu, na moral, o contratante, isso acontece muito em bar, velho. Festa particular, isso não acontece. Porque festa particular, eu não sei tu. Eu não sou artista. Eu toco, mas eu sou muito conhecido, a galera me procura pra fazer uma festa, eu fecho a festa, eu fecho com 50%. Também. Festa particular. Também. Bar não dá pra fazer isso, né? Bar não dá. Eles não vão Não vão. pagar antes. Aí você fica preso a semana todinha com o cara do bar. E quando chega no dia, cai. Chega no dia lá, Cai. e muitas vezes, pô, se cair antes de tu sair de casa é uma coisa, que já é ruim pro músico, porque Deixa de fechar com outra coisa, ou fazer outra hoje eu tô coisa. fixo com você. Você me dá a agenda, eu tô fechado com você. Se eu vejo ali na agenda uma brecha, eu marco com outro. Isso. Se não tiver nada hoje, e alguém me chamar, eu fecho com outro. Aí, mas eu não vou fechar porque tenho contigo. Quando chega na hora, caiu. Isso é horrível, mano. Eu não marquei com outro. E eu me sinto mal, tu acredita? Não, total, eu acredito muito mesmo nisso. Eu me E sinto outra, mal. chega no bar E e chega no... espera a casa dar ou não dá. Ah, tem uma mesa, tem duas, três. Não, não vai dar não. Tu não tua gasolina foi pro espaço, tua passagem de carro. O teu tempo de vida, a tua Teu tempo qualidade que de vida. Pra mim é o maior ativo que é o tempo. Você não volta mais de jeito nenhum, perdeu. Uma hora. Eu falo isso sempre. Eu não tô tocando uma hora, não tô dando uma hora da minha vida. Exatamente. Que já é uma coisa que um dia a gente Pronto. pode discutir que É. 3 horas de pagode, mano do céu. Os caras tocam 45 minutos, uma hora e meia, a gente toca 3 há não sei quantos anos. Poxa. Mas a gente sabe quem foi que botou essa. Infelizmente, a gente sabe quem colocou esse vício nos contratantes. Né? Eu não vou citar o nome, mas botou esse vício nos contratantes. Vê, tu tá nesse tempo todo. Eu passei 8 anos sem tocar. Pagode, Sim, gente, como- pagode. Olha, quando o assunto for pagode de jiu-jitsu, eu vou meter o pau a falar, porque é impossível ficar calado sabendo de coisa que eu sei do meio. É, isso é verdade. Eu passei 8 anos sem tocar. Me afastei completamente. Não ia nem num pagode, eu não ia nem num bar, nem. E aí muita coisa aconteceu nesses anos. Melhorou muita coisa, porque na época, há 15 anos, era outro cachê. O cachê melhorou quando eu voltei. Eu disse, pô, tá até bom, velho. Tá. E agora, coisas como, por exemplo, que eu vi que eu fiquei, meu Deus, isso tá acontecendo. Você fechar num bar, banda fazia isso, tinha bandas que faziam isso, e levava seu som. Era. Um cachê já. Já matado. Aí, beleza, tu sacrificava ali 3 meses de banda pra montar um som. Ninguém da banda ganhava nada. Isso, Pra até poder- tava falando. Foi. Aí tu montava um sonzinho básico, 3 meses sem ganhar nada. Aí tu vai lá tocar no bar, tem manutenção, porque o caixa vai quebrar, o som vai dar problema. É isso. O dono do bar, por sua vez, porra, velho, tu é dono de um bar. Mano, tu é dono de um bar. O que faz teu bar lotar é a música ao vivo e tu não investe no teu som, bicho. Não existe, não. Investe em tudo. Porque a arquitetura, o ambiente, A parte design, elétrica, o design, a lindo, arquitetura lindo. ar-condicionado no banheiro Maravilhoso. cheirando. É. Um cheiro delicioso no banheiro. É melhor ficar tocando no banheiro. Aí você vai lá para o som. Não presta. Entra, toca na Entra- entrada da cozinha. Entra no que. Entra no que tem aqui, ó. Cachê já é baixo. Aí tu não trata teus músicos bons. Pô, é um restaurante. O cara tocou ali de, vamos lá, 5 da tarde às 8 da noite. Não tem coragem de dar um pão, bicho. É só Porque água. não é que a gente é miserável, não, gente. A gente tem dinheiro pra pagar pelo menos nossa comida. A questão é que você tá ali em uma festa pra outra, de 5 às 6 era hora de 8, 5 às 8, 17 às 20, horário de janta. Tu tava tocando, pô, custa nada, tu é dono de restaurante, tu joga comida fora, brother. Pra ser bem Dá água grotesco, numa jarra, é que tu tá só, dizendo é aqui. só pau e água. Pau e água. E ainda bota numa jarra. Uma água na jarra Que é a uma gente- agonia do caralho, que a gente tem que parar de tocar pra poder estar enchendo o copo. Isso é ridículo. Caramba, Tu velho. acredita que já chegou na minha mente? Eu pensei já de comprar fardo de água pra quando eu for tocar levar um fardinho de água. Porra, um fardo de água o quê? 11 reais? Que é 12 reais, 15 reais. Vamos botar 20 Com gás. com gás. Que se tu pedir. Deixa eu te contar eu toquei num bar pra um pessoal aí, que eu sei quem é o pessoal, onde eles estiver. Se eu for tocar, vou tocar com muita má vontade. Mas eu sou profissional, assim, no que eu faço, eu vou por causa de você ou de quem tiver me chamado pra ir tocar. Mas eu pedi uma água com gás e eles descontaram do cachê.
Tá bom aí. Com água com gás, bicho. Isso existe não, pô. Isso existe não. Eu não sei quem foi que inventou essa mania de botar jarra, água de jarra. Porque, vamos dar um exemplo. Você que vai pro bar, você vai pro bar pra tomar cerveja, pra tomar alcatrão, pra tomar uísque, vodka, gin. Então, o lucro do dono de uma casa de show, de um boteco, de um bar, não vai numa garrafa de água mineral. Porque se ele vender numa noite um fardo de água mineral é muito. Um fardo de água mineral é muito. Não bebe, é. Não bebe. Vai pra beber, né? Não Vai é pra pra tomar beber água. cachaça, pra curtir o pagode, pra curtir o brega, curtir swingueira, o que tiver rolando. Meu irmão, e o cové? O cachê que ele paga não bate nunca. Não, beleza, eventualmente vai ter menos gente, mas tem um lucro da Isso. bebida. E eu sei, eu acredito muito que isso foi cultura, isso foi os próprios pagodeiros que saíram acostumando e doutrinando, não, como é, sei lá, deixando condicionado Isso, assim. assim, foi criando essas raízes. A vontade de Isso. tocar, a vontade de Porque, estar num lugar. Na realidade é o seguinte, mano. Criou esse mau hábito, esse mau costume de 3 horas. Criou esse mau costume. Antes era mais, vice. Era mais. Eu peguei a época de 4 horas. E com o quando som, e com o dava som uma da besteira pessoa. e o som e tinha uma besteirinha a mais, ia pra 5 horas, um cachezinho a mais e tal. Isso. Eu toquei por cachê de 15 reais, 10 reais, 15 reais. Na época, né? É, não, tô falando de muito tempo atrás. Então, assim, aí parou, né? Essa época aí, parou. Aí, quando voltou, 3 horas. Foi porque, assim, antigamente era mais barzinho, assim, estilo espetinho, Era. rodinha de Tinha samba. muito show grande, né? Casa de Então, show. ou, um exemplo, vamos dar um exemplo, Espaço Aberto, Magno Show, né? Casa Grande, Eu cheguei a pedir pra tocar em barzinho e o dono do bar, não quero pagode aqui não. entendeu? Peguei essa época. Aí quando começou o lance de boteco e bar, aonde o músico toca sentado, É, quero em pé, isso. 3 horas. Mas independentemente, Denis, de estar em pé ou estar sentado, é ralado do mesmo jeito. Cara, pô. Aí foi criando esse mau hábito. E é aquele negócio, você é empreendedor, eu fui empreendedor. É aquele ditado, a boca do meu filho beija a minha doce. Então é aquele negócio, se o próprio músico tá querendo implementar isso pra mim, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que não, é? Pô, Tu vai ficar, vou continuar desse jeito. a gente, enquanto ser humano, Falcão, se a gente não lutar pra se policiar, a gente tende ao mal, ao erro. É normal. A natureza do humano né, pecaminosa. A gente caminha pro erro. É, a própria Bíblia fala isso, né? A gente vai buscando meios Isso. de se policiar. É. Eu, por exemplo, se eu for tocar, sei lá, e chegar atrasado e tu nunca reclamar, ou tu nunca achar ruim, ou nunca ponderar, ou nunca questionar, eu vou chegar mais tarde. Isso. Eu vou me condicionando, eu vou chegar. Como também tem caso de cantor e dono de banda que fecha contigo de meio-dia. Não é o seu caso. Eu falei isso pra Shed, porque me perguntaram no começo do ano, um cara que eu toquei com ele ficou chateado comigo, porque eu disse assim, do jeito que eu disse, muita gente não entende o sincericídio. Aham. Né? A gente é tão sincero que tá se matando. Mas minha intenção não foi essa. Até comentei com o Prachete, quando eu encontrar ele, eu dou um abraço e falo pessoalmente, porque por WhatsApp essas coisas eu posso até também interpretar errado. E a o que ele questão do falar. WhatsApp é complicada, É, né? a gente muda o entendimento, não tem o emoção, áudio, né? a mensagem, isso que eu ia falar, Não tem emoção. Pronto, aconteceu uma situação que a gente foi tocar, Denis, com Jéssica. Jéssica foi pedir pra trocar a jarra pela garrafa. O dono da casa de show faltou engolir Jéssica. Jéssica só fez assim, obrigado. E deu as costas. Sabe por quê, negão? Porque entre ter razão e paz, eu prefiro ter paz. É. Entendeu? Então, assim, se dá pra melhorar, beleza. Mas também, se não der, não é culpa minha. Não é culpa sua. A gente pegou a hype do que já vem acontecendo. É, mas aí se você não se impõe também, Agora, começa um e outro assim, é isso que eu ia falar. não vai mudar Existe nunca. a diferença. Que aquele negócio, como você falou, as pessoas acabam, tipo, querendo tanto estar naquele local que condiciona o uma contratante. vitrine. Isso. Que condiciona o contratante a fazer isso com todo mundo. Então, assim, Denis, essa logo aqui, ó, não foi barata pra fazer, não. A identidade visual não foi barata pra fazer, não. Hoje, graças a Deus, isso aqui, ó, também, ó, não foi barato pra fazer, não. Isso foi caro. Tu tá entendendo? Ou seja, existe um investimento, tá entendendo? Existe um investimento com a produção, tá entendendo? Hoje, outro merchan, eu tenho 2 marcas que têm me apoiado, que é aqui, ó, a Citari, né, que é um grande parceiro meu, Sinho, a Citari, e a MM Premium, que é do Ibura, né, de Melk.
MM Premium e a Citari. São as duas marcas que têm dado esse suporte para mim. Então, eu até que estava conversando com o Melk, eu disse assim, Melk, que é da MM Premium, aonde eu tiver, eu vou falar a tua marca. Sabe por quê, mano? Porque tu é daqui da minha terra, tu é do Ibura. Então eu vou levar tu pra onde eu tiver. Se não for numa bermuda, é numa camisa. Se não for numa camisa, é num chinelo. Se não for pra mim, é um desconto pra um músico meu. Ele, não, mano, mas não precisa não. Precisa, mano. Precisa, porque queira ou não, tu tá me fortalecendo. Então se tu tá me fortalecendo, eu vou te fortalecer. Entendeu? A Citari, que é esse parceiro aqui, sim, cara, brodaço. Entendeu? Cheguei pra ele, nem eu não conhecia ele. Conheci ele por WhatsApp e tal, pá, falei com ele, tá, trocar ideia, pá, ele fez aquela minha camisa que eu tenho de jamelão. Sim. Fez aquela camisa de jamelão, criei amizade com ele. Aí fiz a segunda camisa que é o que eu tava usando ontem, que é pagode, futebol e resenha, aquela pink. Ele foi mandar essa daqui de presente pra mim, pum, no bolo. Chegou duas pra mim ontem, uma de Neymar e uma de Mussum. E é o possível cara que vai fazer a farda dos músicos. Eu quero o contato dele pra fazer a do Tutti Fruta Havaiana. Eu Pronto. já tenho o design pronto. Como, queira ou não, é um cara que tá dando suporte e eu não tenho frescura em falar. Não, Tá tem entendendo? que falar em quem apoia a gente. pô, Tanto quando a gente ele tá... quanto o outro. Eu falo isso nos primeiros episódios, né, Máscara? É, quem apoia no começo vai colher o fruto do futuro. Eu nunca vou esquecer ninguém. Tipo, eu tô falando que a gente vai. Mas a gente tá sempre. Porra, tá entendendo, mano? Então, assim, eu sou um tipo de cara que pensa desse jeito. Eu falo sempre pra Shed. No começo do ano, um cara me deu um ultimato pra eu ficar fixo com ele, tá ligado? Eu disse, meu irmão, eu não vou não. Não é interessante pra mim, é melhor eu estar tocando com mais gente e tal. Mas algumas questões aconteceram também para ele. Era um cara muito correto com pagamento, normal de atrasar com conta de baque, Normal. atrasa mesmo. Mas a questão de pontualidade. E tu falou e eu absolvo isso e repito, eu sou chato também. Tô ficando velho, velho. Tô ficando nego velho, eu sou chato. Tem muita coisa que eu sou chato, enjoado. Já tô cheio de buraco aqui O na cara cabeça. marca Caraca. comigo uma hora, bicho. Eu entendo o atraso, eu entendo perfeitamente. Sei lá, a gente tem uma tolerância. Você tem 30 minutos ali, que é normal em tudo. Não pode ser tudo perfeito, não. Nada é perfeito, né? Mas aconteceu, por exemplo, uma hora de eu chegar aí pra Chat pra tocar, velho. O combinado era, não sei se precisamente foi isso, mas vamos lá, meio-dia, 10, 15, 20 minutos antes do meio-dia a gente tava lá. Pra Chat já tava, inclusive. Encontrei ele, a gente chegou e ficou lá conversando. Meio-dia e meia, meio-dia, uma hora, uma e meia. Eu disse, caramba, bicho. Tô chegando, tô chegando. O cara chegou, a gente começou a tocar 2h e tantas da tarde. Brother. Isso aí não existe, não. Aí, beleza. De lá a gente ia tocar em outro lugar e foi. E eu calado com o Praxedes, eu disse, Praxedes, e a satisfação? O que foi que aconteceu? Porque nem pra dizer, mano, aconteceu isso, explodiu o mundo lá onde eu tava e nada. Passou-se dias e nenhuma justificativa. Eu guardei, velho. E daí foi várias outras situações onde eu tava falando de você marcar um horário, chegar e ser correto. E uma das coisas que me fez ficar, porque eu tô fixo com você, Isso. porque chega, você tem lá a questão dos horários, tá lá na descrição, uma organização mínima. A gente espera isso. Porque pagode é acessível. Isso. O que é que eu acho? Muita gente acessa porque é uma porta aberta para quem quer, entre aspas, ter uma faminha ali, local. Tem gente que se satisfaz com a fama da rua. Isso. Aquele grupo da rua ali, o pessoal da rua elogia e você acha que você é o melhor do mundo, tá ligado? O mundo é muito maior do que a sua rua, mas você tá achando que porque na rua seu vizinho tá elogiando. Aí você tem essa oportunidade de tocar e começa todo tipo de gente, bicho, e comportamento querendo entrar por essa porta. Surfar na hype, né? E aí o preço que paga é quem tá há mais tempo construindo. Não que quem começa agora não vai chegar lá, mas muita gente da base da pirâmide só tá destruindo, bicho, o meio. E assim, pra ser bem sincero, negão, hoje tem muita gente que tá chegando e tá amassando quem criou essa base, né? Ninguém tá falando de ser idolatrado porque é mais antigo, não. E de forma ser paparicado alguma, e favorecido, de forma não. alguma. Mas o problema é que esses antigos, infelizmente, era eles mesmos que eram para se sentir incomodados para poder a nova geração, quando chegar agora, fazer totalmente diferente. Mas o problema é que a geração antiga se acomodou com isso. Entendeu? Porque talvez eu não vou nem crucificar, porque talvez pegou um perrengue tão grande antigamente pode que ser. até tá confortável do jeito que tá pode hoje. ser, pode ser. Para ele. Pra ele. Para ele. Mas pra gente que tá vivendo a geração Z, né, que agora é a geração Z, né? A geração Z que vivemos no mundo do imediatismo, tá ruim. Eu sou um tipo de pessoa, Denis, eu sou um cara muito ansioso. Quem me conhece sabe. Ela aí, Jéssica, minha mulher, é capaz de endoidar comigo. Porque eu sou ansioso. Para dormir, às vezes, meu filho,
Eu fico olhando pro teto assim, ó. Pra poder ver se eu consigo dormir. Sou um cara bastante ansioso. Então, assim, o cara ele tem que sentir, tem que partir dele, velho. Entendeu? Isso tem que partir do coração dele. Tipo, eu vou ficar nessa zona de conforto e pra mim tá ótimo, ou eu vou fazer alguma coisa pra poder virar essa chave. Aí vem o questionamento. Pô, mas fulano, ciclano e beltrano só vive no mesmo canto. Mas outra pessoa tá tocando em vários cantos. Mas por quê? Porque não se acomodou. Porque quer procurar sempre melhorar. Organização, né? É, Eu velho. falo de vez em quando, o cara nunca vendeu uma paçoca, velho. Ele não entende como é. Porque eu falo vender paçoca porque minha filha vendia paçoca na escola. Aham, Era integral, ela aham. levava paçoca, vendia, era o lanchezinho e ela ganhava uma grana. Leva Você grandezinha. começa a entender que, opa, vendi, tenho que guardar o que é lucro, o que é para repor, o que é que eu posso fazer para comprar 2 potes de paçoca, ou então agora comprar paçoca e mais alguma coisa. É. Se a galera começar a entender o pagode como negócio, eu não sei se alguém já falou isso, provavelmente alguém já falou, mas a virada de chave para mim quando eu voltei a tocar é o tocar pagode é um trabalho que eu me divirto. Não é uma diversão que eu ganho dinheiro. Exatamente. Eu vejo que a maioria da galera tem isso como uma diversão que ele ganha um dinheiro. Eu não Que penso desse ele vai jeito. para se divertir, aí ganha o dinheiro. E aí, essa mudança de visão, bicho, muda todo o jogo. Porque quando eu entendo isso como um trabalho, eu só vou de preto, não interessa. Eu uso as cores que você sugere É. por opção sua. Isso. Se o cara falar comigo para tocar, pode É o ser básico, na né? praia eu chego de regata preta e short preto, É. mas vou estar de preto. Porque assim, Eu como. vou chegar no horário, eu vou ter corda reserva, eu vou ter o mínimo como profissional. Porque como aquilo até- é meu trabalho. Como até comentei ontem, né? Eu falei assim, eu quero sair da bolha, né? Porque todo mundo já se acostumou a tipo preto. Mas eu Sim. faço o quê? Galera, hoje branco. Galera, hoje vermelho. Galera, quem tem azul. Sai um pouco da bolha daquele padrão preto, branco, preto, branco, preto, branco. Vamos mudar um pouquinho, vamos botar um vermelho, vamos botar um verde, vamos botar um azul, vamos botar um rosa, um exemplo. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu quero sair da mesmice, Aham. né? Da mesmice. Então, assim, Se a galera levasse mais a sério, bicho, mais É. profissional. eu tinha um negócio, né? Eu até hoje repreendo muito assim, até brincando. E aí, vamos ali comer aquela galinha? Isso. E a gente termina, né? Tá vendo? Você mesmo Vamos percebeu. comer aquela galinha? Não é galinha, irmão. Cachê. Se eu tô subindo no palco e tô tocando 3 horas, eu tô prestando serviço. Trabalho, pô. Vou Sabe- trabalhar. Eu saio de carro pra trabalhar, né? Sabe por quê, Denis? Em 2023, eu, juntamente com a minha família, a gente fez um empreendimento. A gente abriu uma gráfica lá na torre. E eu vou dizer a você, de janeiro de 2023, não, de janeiro a novembro de 2023, eu vivi apenas de pagode. Apenas de pagode. Só pagode. Então, se não fosse o pagode, nego, velho, eu não tinha mais o que fazer. Entendeu? Deu Foi- pra viver disso. Eu abri a gráfica. Sabe o que é você abrir a gráfica de 7 da manhã, fechar a gráfica de 7 da noite e você faturar R$ 20? Eu tive comércio já. Tu tá eu entendendo? já passei por esse perrengue. E se não fosse o pagode, irmão, eu não tinha pagado não tinha como pagar cartão, não tinha como pagar um lanche, um negócio pro meu filho, não tinha como levar minha mulher pra pelo menos comer uma pizza no final de semana. Bicho, dá pra você, não vou dizer viver, talvez tenha quem viva, e tem quem vive. Tem, Mas tem, assim, consegue. você complementa muito bem sua renda com música, pô, com pagode. Pagode, vou falar de pagode, música e cada um que vai pra sua área. Com pagode. Hoje eu vejo que dá, véi. E se você, bicho, se organizar, for um cara organizado, porque eu vou te dizer um negócio, e aí tu pode confirmar ou rebater isso. Às vezes, é melhor você ter um cara organizado do que um cara muito bom, desorganizado. Isso. Tem cara que é muito bom fazendo o que seja, ou tocando percussão, ou tocando corda, ou cantando, mas é desorganizado. Eu prefiro estar com um cara que não pode ser, mas é organizado, velho. Não que uma coisa diminua a outra, Isso. mas pra mim, se tiver que botar Tem numa um que é os ordem, dois, tem um que é só um, tem um que é Isso, só entendeu? outro. É, não é melhor, bicho? Concordo, Tem um cara que concordo, tu concordo. sabe que é pontual, que é concordo. compromissado ali com tua Concordo. parada. Que quando você chega, o cara já tá lá uma hora antes. Porra, velho, é mais confortável, Oh, não? Tu não com vai ficar com aquela certeza, insegurança, não. porque quem fecha a festa fica, né? É. Pô, cadê, velho? Quem vai ligar pra Isso. meia hora antes? Oi, irmão, tá vindo, que não Isso. sabe ainda se o cara vai chegar ou Exatamente. não.
E tem muito músico aqui, muito cantor aqui em Pernambuco que faz isso, né? Fecha tocada em até boteco grande, em casa de show grande, e quando vê, cadê o cara? Então, e tem aqueles caras que se freelance mesmo, que marca contigo e o outro cara cobra a galinha é maior, te deixa, como falou a galinha, né? Aí é galinha, ele tá É, tratando como galinha, ele como deixa galinha. tu e vai fazer com o outro, te deixa na mão. Isso tem também. E já aconteceu comigo. Tem. Entendeu? Por causa de R$10. Meu Deus, né, velho? R$10. Agora, isso é como eu tô dizendo, é a visão de empreendedor, sei lá, de investimento de longo prazo, porque se você pensa no curto prazo, beleza, tu vai tirar essa galinha aqui agora. Eu sei de cara, bicho, que ganhou um Pix errado da cantora, do cantor, Aham. comeu o Pix, sabendo, vendo lá, veio 2 Pix. E ela foi cobrar depois, eu gastei, não tenho não. E se queimou com essa pessoa por causa disso. Foda-se, né? Vamos dizer Aí, assim. véi, Foda-se. Mano do céu. Acho que aí também é o seguinte, ele podia ser qualquer coisa, político, policial, ele ia ser corrupto, Não. atrapalhado. É da índole da pessoa, da natureza lá. Sabe qual é o problema, Denis? É porque é o seguinte. Todos esses pontos, de tipo, canta 4 musiquinhas e acha que é estrela, não sei o quê. Tudo isso, o fundamento disso é o caráter. E caráter vem de casa, É, né? No pagode não. não é no Ele pagode. já ia ter isso em outro lugar também. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ele desenvolveu isso no pagode. Mas ele poderia ser isso no trabalho, Era. na É igreja, na rua. E assim, felizmente ou infelizmente, o pagode, como é muito acessível, dá Exatamente. muita oportunidade. Tu tá entendendo? Isso é estatística, Uma né? fo- Muita uma- gente. Uma fotozinha bonita, um stories bonito, o pessoal tirando foto tua, te filmando, te marcando. Então, automaticamente, isso tudo faz com que a pessoa. Mas isso faz parte do caráter, Isso. entendeu? E aquele negócio, se você não tiver um caráter alicerçado, o sistema vai lhe corromper. Isso seja em qualquer canto. Pagode, política, qualquer canto. Mas Isso vai lhe a corromper. certeza que a gente pode ter é que. Isso é bíblico, né? A colheita, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. O que você plantou, você vai colher. Não adianta você querer plantar pedra, plantar pedra e querer colher morango. Não vai. A matemática não Uma bate. hora, quem age assim vai só. Entendeu? Uma Ladeira hora. abaixo. E é o mesmo tipo de gente que a gente vê tem uma categoria aí dentro dos pagodeiros, bicho, que é de fazer os dramas, né? Porque eu não vou desistir dos meus sonhos, o mundo é injusto, é muita gente pra me derrubar, o cara tá Isso, devendo cachê à torta e à direita, e depois vem postar versículo bíblico, Não, e falar que o mundo é... Meu Deus, se não, quando você vê esse tipo de gente, olha aí, na moral, quando tu vê um cara lá, pagodeiro, vou falar de pagodeiro, postando mensagem da palavra de Deus, domingo na igreja, porque não tocou, não arrumou tocado, tá queimado. Aí fica postando um monte de coisa lá como se fosse vítima. Vítima do quê? Do que ele plantou. Ele não é vítima, é consequência. É consequência. Coitadinho, o coitadinho, tenha pena de coitado, que o próximo coitado vai ser você. Vai tocar pra ele. É aquele negócio, né? Não ajude um lascado sem saber o porquê antes dele já estar Miserável, lascado, eu né? já escutei essa história. E outra coisa também. Aqui em Pernambuco tem muita mania, muitos cantores, tá? De postar. Rapaziada, a partir de hoje vou dar um tempo na minha carreira. Infelizmente aqui em Pernambuco ninguém me valoriza, aqui em Pernambuco ninguém me ajuda, ninguém em Pernambuco faz isso, faz aquilo, então a partir de hoje, aí posta, aí quando chega no direct, posta lá na bolinha. Um louvor, me ajuda a melhorar de Ali Soares, uma folha de trevo de 4 folhas, aí passa uma semana sem postar nada. Aí só louvor, porque o pessoal acha que o pessoal brinca. Se realmente, de fato, o pessoal soubesse como é que é o mundo espiritual, o pessoal não brincava tanto como o pessoal brinca. Aí tudo bota Deus. Mas isso aí é os 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão, mas tudo bota Deus. Aí fica postando, meu Deus. Aí bota um bocado de bonequinho com castelo. Tô castelando. E louvor. A igreja. Aí passou uma semana. Na outra semana, agenda semanal aberta. Porra! Pra que essa cena, velho? Pra que essa cena? Tá entendendo? Vai chegar, Denis, vai chegar um momento que Falcão não vai ter agenda no final de semana. Aí tá tudo certo, irmão. Porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho mãe, eu tenho vó. E uma avó em Camaragibe, uma avó na Madalena e eu moro no Ibura. Entendeu? Eu tenho um filho em Piedade e o outro filho na Madalena. Então vai ter um final de semana que eu vou dizer assim, rapaziada, vê só, esse final de semana eu não vou fechar agenda nenhuma. Vocês, se quiserem fechar a tocada, vocês fechem. Mas esse final de semana eu vou tirar pra mim. Vou na sexta-feira aqui,
pro Camaragibe, minha família, minha mulher, uma prainha, depois vou pro culto. E não vou chegar no culto e fazer stories, não. Com mãozinha de mão assim, agradecendo a Deus, não. Entendeu? Pra quem não sabe, eu é treinado no detalhe, eu fui diácono, né? Me afastei, Eu infeliz, também fui acontece, né? cristão. Eu sou cristão, fui. né? Eu sou cristão, mas eu fui diácono, né? E assim, eu não preciso estar postando foto na igreja ou estar escutando, porque a gente hoje a gente tá vivendo a geração, até na igreja também, uma geração Nutella, que de manhã Eu não cedo, levo nem o celular pra igreja. Se eu for pra igreja, eu não levo celular, não. não, mano, é Bíblia, Eu não é levo, não. papel. Eu tenho uma Bíblia desse É, tamanho. eu tenho a Bíblia no celular para poder o dia a dia, mas quando é para ir para a igreja, a Bíblia no papel. Eu nunca mais Entendeu? fui, mas se eu for, É. eu não levo celular. Então, assim, o pessoal hoje, mano, tá acostumado a escutar pregação de progresso. Acabou a essência daquele negócio de ser assim, é porque você vai ter a vitória, vai, mas vai passar pelo deserto. Você vai ganhar a recompensa, vai, mas você vai passar pela prova. Não, o pessoal hoje quer de manhã cedo abrir o YouTube e escutar aquele olá, bom dia, tudo bem? Minha ovelha querida. Só palavra de prosperidade. Mas ninguém tá falando, irmão, da luta, do que tá se passando. Então, infelizmente, às vezes, Denis, eu também não culpo nem esses caras mesmo, porque aí é falta de aconselhamento. Chegou um cara, um dia desse, recentemente, que tava postando um bocado de polêmica aí no Instagram. Devendo a Deus e o mundo e postando e achando bonito, surfando na hype da merda que ele fez. Eu cheguei pra ele. E se um dia, a gente se bater e você ver esse corte do podcast e tudo mais, e assim, pô, Falcão, eu não gostei não, a gente vai trocar ideia como homem, sem estresse. Cheguei no cara e falei, mano, apaga isso, mano. Tu não precisa estar dando satisfação a ninguém em rede social, não. O cara visualizou e não respondeu. Tá entendendo? Gosto dele pra caramba, mano, de graça. Mas cheguei, mano, apaga isso, mano. Tu vai surfar na hype de uma coisa que tá errada. Uma coisa, Denis, é a gente chegar no show e fé em Deus que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça, tá o pessoal aqui gravando. Quando vê a música viralizou. Pum! Aí eu vou surfar nessa hype. Coisa positiva. Beleza? Mas o cara chegar. Tu é um macho liso, tu é um macho fudido, não sei o que, ficar se devendo cartão, tem um print, tem isso, tem aquilo, o cara surfar nisso. É, nada de graça. E ainda ficar postando. Fala, rapaziada, sei o que, pra meus... Tomar no cu, meu irmão. A puta que te pariu, meu irmão. Eita, E você ainda falar, mano, faz isso não, mano. Tu é mais novo que eu? Faz isso não, mano. Pelo amor de Deus, tá feio. Às vezes a gente quer ajudar porque a gente já passou, não Porra, queria que. velho. Né? Eu já passei. Não é porque é bonzinho, não. É porque tem coisa que a gente diz, faz isso não, Mano, que isso vai dar errado. eu não Isso vou é feio, isso é ruim, mas Eu não vou mentir pra você não, mano. infelizmente vai ter que passar. Né? Eu sou cabeça de fósforo. Eu sou cabeça de fósforo, mas, como eu disse logo no começo do podcast, minha mulher, Bárbara, ela me ajudou muito, entendeu? Com relação à questão de, tipo, eu pensar mais antes de explodir. Eu só chego no meu nível tipo, de estresse ao extremo quando eu vejo realmente, de fato, que passou do limite. Mas o que eu puder fazer pra conversar, mano, eu vou fazer. Tá entendendo? Vem cá, senta aqui. Vamos conversar? Negão, faz isso não, mano. Tá feio, mano. Tá feio, faz isso não, mano. Tu não deve satisfação pra ninguém, não, mano. Faz isso não, pelo amor de Deus. Mas, Vamos- infelizmente. Vamos suavizar isso aqui. Vamos falar de. Pra caminhar pro final, a gente Tá tem que muito, falar de. tá muito na jugular. Ficou. Mas eu nunca vou fugir dessa linha, não, bro. Mas é certo, Eu não não vou, não. E outra, aqui a Tô gente. aqui pra adoçar ninguém, E outra não. aqui, aqui a gente tá trocando ideia, mano, produtiva, de É. crescimento. Se alguém que for assistir esse podcast achar que a gente tá soltando indireta, ou que ninguém tá soltando indireta pra ninguém, a gente Ninguém tá falou falando. nome. isso Ninguém falou acontece com nome. muita gente, A gente pessoal. tá conversando sobre o que realmente de fato acontece no dia a dia, entendeu? Pessoas que recebem poder na mão e acham que é estrela, contratantes que infelizmente te desmerecem porque você mesmo deu espaço para isso, entendeu? E tudo isso é baseado naquilo que você foi criado dentro da sua casa, que é caráter. E caráter não se negocia, entendeu? E se você não tiver um caráter alicerçado, infelizmente você vai ser corrompido com o sistema a qualquer momento. Isso não tem pra onde correr. Então, assim, como você falou, aqui ninguém tá pra suavizar. E Não. obrigado por você ter me chamado pra ser o primeiro do pagode, porque eu gosto de trocar ideia assim. Tá entendendo? E se alguém se sentiu ofendido porque eu falei alguma coisa,
e falar comigo, vamos conversar, a gente conversa, na paz. Eu vou dizer, mano, não E se falei. quiser vir aqui também pra Ótimo. dar seu ponto de vista, você dizer que é certo Cada um tem contratar uma e não pagar, que é certo cancelar o show, você pode vir aqui defender Que essa é, tese aí. que é certo ficar devendo mais de R$ 2.000 também. É complicado, gente, é complicado. É, mano, agora assim, pra gente caminhar pro Pra gente final, de quê, Jéssica? Jéssica, Não acho entendi, pô. engraçado. Não entendi porque Jéssica riu agora. Tu tem alguma, assim, que tu pode compartilhar, algum plano, a curto prazo mesmo, o que é que tem aí, perspectiva pra esses dias aí, pra esses meses, esse ano? No âmbito geral ou no Fortalecer musical? fortalecer teu Musical. nome. Musical, negão, como eu lancei a carreira solo e acabou, tipo, foi muito assim, né? É, agora, né, a princípio, a curto prazo é fortalecer mais a questão da marca. É uma farda, é um crachá, é um tapete, né? Hoje, Jéssica, que está com o contato dos contratantes, Jéssica já está começando a fazer montagem de mapa de palco, né? Graças a Deus a gente tá pegando muita agenda em eventos. Então, o meu objetivo a médio e longo prazo esse ano é fortalecer a marca Falcão. Fortalecer a marca Falcão, né? Como eu disse a você, hoje, realmente, de fato, existe meu empresário, Anderson Martins. Hoje eu tenho Jéssica como produtora. Hoje eu tenho minha mãe, que também me aconselha muito. Eu tenho minha esposa, que Bárbara eu não tenho o que falar. Minha Tata Werneck, eu brinco com ela, né? Tu sabe que a gente tira onda, né? Que ela é espontânea. E assim, me ajuda muito com relação a tipo. Entendeu? Esse ano eu quero fortalecer a marca Falcão. E é que eu falei pra você no início do podcast. Se der certo, mano, amém. Mas também se não der, amém. Eu já tô preparado pra isso. Porque eu falei pra Deus que essa seria a minha última atacada. Ia ser minha última atacada. Se desse certo, massa. Mas se também não der certo, Deus sabe de tudo. E eu vou falar aqui, ainda bem que eu tô nessa caminhada aí. É a última, já pensou, senão eu não ia estar. Olha aí. Aproveitando que é a Olha última aí. e acreditando que vai dar certo, tu vai ser, como tu é o primeiro a dar aqui teu Isso é uma autógrafo, honra, viu? né, no cavaco. Esse cavaco, gente, eu ia vender. Eu tenho alguns cavacos, né? A gente cria muito amor, muito pelo instrumento, é uma extensão do corpo da gente, no fim das contas. Essa é E verdade. aí eu fiquei com pena de vender com pena, mas eu queria deixar ele um propósito. Eu trouxe ele pra cá pra ficar aqui tocando quando eu estivesse aqui. Daí eu pensei, não, velho, todo cara que chegar aqui, que for do pagode, vai assinar. E aí eu vou guardar com mais carinho ainda. E Falcão é o primeiro que vai assinar aí, ó. Dava pra gente fazer uma canja pra finalizar, viu? Com esse cavaco e com a minha Ele, ele, tá, assinatura. ele tá ruim, a afinação dele, eu tenho que trocar o traste. Ô, É, não consegue bater a deixa eu afinação de jeito fazer nenhum. aqui, né? Uma Acho que honra, tá, viu? é. É. Deixou assinado. Pronto, tá registrado aí, ó, vai ficar guardado. Eu vou comprar um hidrocor mais decente. É aqueles de CD, né? Aqueles É, que é. e aí qualquer coisa a gente Depois reforça, depois porque reforça não lá deu em tempo. cima, é verdade. Porque assim, eu acho que inevitavelmente, como quase algumas pessoas aqui, e a proposta do Tutti Frutti Havaiano não é ficar ser fechado no assunto. Vai ter algumas coisas que a gente tem que repercutir e a gente vai estar sempre, em algum momento, bora de novo, vamos lá falar sobre isso, pá, Isso. né? E eu quero vir mais vezes. Sim, Tem vai. muito. Pagode, a música tem muita coisa. E eu tenho a minha ideia do pagode perrengue. E aí pode ser que tenha no pagode perrengue, já chamei pra chat, tem Anderson que vai vir, pra gente descer a linha. Anderson Martins, olha, veja só. Eu só dei um spoiler do pagode perrengue. Venha-se embora. Venha-se embora, que aí vai ter muito assunto. Vai ter muito assunto, entendeu? Então venha-se embora. Venha-se Ele embora. disse que ia falar os nomes e que não tinha Mano, papo na língua, não. Aí Anderson- eu quero ver Anderson, nesse dia. mano, Anderson ele é sem filtro, mano. Ele é sem Vai filtro. ser bom, vai ser bom. Eu gosto dele por causa disso, que ele é sem filtro. É porque, mano, esse negócio de ir na jugular é o seguinte, só rapidinho pra poder concluir. Sim, sim. Eu sou pagodeiro, mas eu tenho 3 cantores como referência. 3 cantores como referência. Tiaguinho,
que é inevitável. Felipe Duarte, que fez parte dos Travessos e agora é carreira solo, já foi cantor os Bros, que era aquele programa da SBT. E, por incrível que pareça, Igor Canário, que fez parte da Bronca e tudo mais, de swingueira. Então, essa ideia Ele de... é polêmico, né? Entendeu? Então, por isso que esse negócio de na jugular, meu papo é sem curva, é direto. Pode ver que até tem algumas vezes que eu tô conversando, que eu tô fazendo assim com a mão, não é porque eu tô querendo imitar ele, mas é porque é uma referência minha. Acabou que ficou gravado no meu inconsciente, e tem coisa que pode ver que tem coisa que eu tô falando contigo aqui, que eu tô aqui, ó. É. Na jugular. Irmãozinho, vem aqui conversar comigo, tu me conhece, pô. Eu te conheço há anos. Pra que tu tá mandando o garçom vir dar recado pra mim? Chega aqui e fala comigo, pô. Aí quando o bar ovacionou, eu falei, meu papo é sem curva. Vai na jugular. Entendeu? Eu sou um pouquinho, eu gosto de polêmica, eu gosto um pouquinho de polêmica, eu Vai gosto. ter outro momento. Vai ter outro momento pra gente fazer essa parte da despede polêmica. da galera aí. Rapaziada, queria antes de qualquer coisa agradecer nosso parceiro aí, Denis, né, ajudar. Sombra, Máscara. máscara. É porque eu erro direto. Eu chamo de Máscara. som, é máscara. Máscara. Já toquei o pagodezinho com ele Já, na bateria eu ali, esqueci no desse Vezes detalhe. Mel. Mas, assim, Judá foi um cara que chegou na minha vida aí realmente, de fato, pra fortalecer. Eu tava muito preocupado quando eu lancei a carreira solo, porque percussão você consegue encontrar. Mas nos dias de hoje, pra você conseguir caras de harmonia que realmente queiram abraçar um projeto, é difícil. E principalmente abraçar um projeto de um cara que tu não conhecia. Conhecia, assim, mas não na música. Conhecia de família. Então eu louvo a Deus pela sua vida, né, por você também abraçar essa ideia, né? Como você mesmo disse, você me viu molecote, né? Na época, meu pai mais velho, você mais novo, mas estava ali e agora inverteu. Agora tu tá comigo, né? Então, quero ou não, Uma foi uma caminhada. simbologia. E assim, mano, pra ser bem sincero, minha tia, né, tia Diária, chegou pra mim e fez assim, eu sempre, desde que tu entrou no pagode, eu sempre torci pra que um dia o teu caminho com o Denis se cruzasse. Tem um áudio dela aqui, tia Diária, né, que mora aqui. E eu disse a ela, sério? Ela fez sério. Porque ele é do pagode, conhece a família, tu também é do pagode, e agora vocês se reencontraram. Eu fiz pra senhora ver como Deus é. Não é destino, é Deus. Então, louva a Deus pela sua vida. Espero que o Papai do Céu possa abençoar esse podcast. Quem não me seguiu ainda, @FalcãoOficial11, certo? Segue a gente lá. Anderson Martins, meu empresário, tamo junto. Lembrando que dia 5 de julho, Samba que Fala, com o Cantor Príncipe, Lipe, diretamente de João Pessoa, Insinuar. Participação minha, e eu não vou dizer as outras participações. Ah, sim, Boa. boa. Vai ter agora, dia 18, Feijoada do Esquilo. Estaremos na Feijoada do Esquilo. Também com Lipe, Simples Olhar. E dia 25/7, aniversário de Falcão, lá no Boteco Ibiza, com o DJ Guilherme e Dupla de Milhões, que é uma dupla lá do Ibura, que também eu gosto de fortalecer. É um casal top de linha, toca os breguinha gostoso. A perna do sarro fica tremenda e o pessoal tem que dançar no final. Mas vamos embora, tamo junto, obrigado aí pela oportunidade. Espero você me chamar pra gente polemizar outras coisas. E só pra concluir, rapaziada, não tenho nada contra ninguém, não conversamos indiretas sobre ninguém. A gente simplesmente destrinchou alguns assuntos que nas rodas de amigos de um pagode rola isso. A diferença é que aqui está sendo gravado e, queira ou não, isso aqui tem voz. Acaba que vai chegar para outras pessoas. Então, eu tenho essa linha de raciocínio, você pode ter outra, mas ninguém está falando mal de ninguém, certo? Só que é opinião. E opinião é opinião. Não tem pra onde correr. Inevitavelmente esse tipo de assunto vai acontecer porque é o que acontece. E aqui é um lugar de se falar sobre as coisas que acontecem. Isso. Ninguém quis, em momento nenhum, causar constrangimento. É tanto que a gente não falou o nome de ninguém. Muitas pessoas vão se doer. Então, se doeu é porque tem culpa no cartório. Isso. Fique feliz porque a gente não deu seu nome. Esses dias aí teve uma série de postagens com esposa, né? Muita foto, mensagens, print. Particularmente, Falcão, não é da minha índole. Nem minha. Vontade às vezes bate, Bate muito. sabe? Mas eu não me vejo me expondo, porque eu tô expondo a pessoa e tô me expondo. Eu não me vejo nessa situação, não. Graças a Deus você tá livre disso, você que me deve. Vocês que me devem, vocês estão livres disso. A vontade é grande, mas a gente não vai por esse caminho, não.
Mas aqui é um lugar de conversar e esse tipo de conversa, vez ou outra, vai surgir. Principalmente quando tiver o pagode perrengue. Olha, graças a Deus que quando eu fecho as tocadas, eu já deixo avisado, já dou as datas certas pra poder pagar. Eu não tô. Graças esses- a Uma das Deus. coisas que me fez dizer assim, pô, vou ficar por aqui mesmo, bicho. Porque tanto com esse projeto aqui do podcast, se eu não tocar, eu venho gravar. Se meu companheiro. Ó, Máscara, companheiro. companheiro. Eu não ligo pra esse negócio lá, ele não. É meu companheiro É mesmo. verdade. Máscara puder vir, se eu não for tocar, eu tô aqui gravando. A voz eu dele tenho- é a voz de fundo, né? É. Ó. Eu tenho meus projetos e nunca vou estar. O pagode eu gosto muito, é um trampo, é um hobby lucrativo, eu digo. É Isso. um hobby lucrativo. Eu gosto muito de tocar, da resenha e vou estar fazendo isso aí. Agora sim, por isso, pela sua organização, foi uma das coisas que me fez. Olha, tá bom aqui, fica aqui e vou cobrindo os outros. Tem um horário vago, não vou fazer É. nada, vou lá e toco. Eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Não esquece de seguir no Insta. Curtir, cara, tem gente assistindo o vídeo da gente no Insta batendo 5 mil visualizações e a pessoa não segue a página, não curte. Custa nada dar um cliquezinho lá, vai ter muita coisa boa. Seguir é importante, né, velho? É. Não adianta só visualizar, né? No YouTube, se inscreve, dá um likezinho lá, um legalzinho, custa nada, velho. Vai ajudar a gente um dia, né? Um dia a gente chega lá. Não, vai chegar. Se nasceu no seu coração esse sonho, isso aí é só. Colocou em prática? Agora é só trabalhar que Deus vai conduzir as paradas. É isso aí. Mais um Tutti Fruta Havaiano. Eu vou encerrar como no começo. Programa de número 10. Valeu, Falcão. Tamo junto, Valeu, tamo junto, Jéssica. Dante. Máscara, quer dar tchau? Agradeço aí a presença de Falcão. Valeu, Falcão. Tamo Valeu junto. mesmo. Obrigado por Tamo tudo junto, aí. irmão. Valeu, junto. mano. É, até já tem já. trabalho.